Bom dia, pessoal. Já aguardando o nosso convidado. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem mais uma live aqui na Maísa Agro e também ao mesmo tempo aí no perfil da AgroVale, onde a gente vai falar um pouco sobre biosoluções junto com o nosso colega, engenheiro agrônomo, o grande Marcílio Guimarães, e tentar, né, distinguir, desmiuçar aí esse tema que é tão relevante na atualidade. Só convidar novamente aqui o perfil. Bom dia, Bubu, tudo bem? Seja bem-vindo, meu amigo. Vamos se chegando. Sejam todos bem-vindos. Só aguardando um pouquinho aqui o Marcílio. Bom dia, Ana. Vou tentar só falar com o Marcílio aqui rapidinho, porque como não está respondendo ao convite, vou só ver aqui se está tudo ok. Só para a gente ver direitinho. E no mais, pessoal, já deixo o convite também para quem puder assistir as lives anteriores. A gente tem excelentes lives aí. Tem live falando sobre a pitaia, sobre meliponicultura, sobre apicultura. Tem live também sobre a cajucultura, que foi a última, né, com o nosso colega Vitor Oliveira. E como às vezes sobra aquele tempinho, a gente tem aquele tempinho para estar participando, para estar assistindo, adquirindo algum conhecimento. Então, se você ainda não assistiu, não pôde participar de alguma das lives anteriores, participa também, assiste, né, as lives, elas ficam disponíveis aqui no perfil. E além do perfil da gente aqui, fica no perfil também de cada parceiro que participou, ou seja, o de Pitaia está lá no perfil da Pitaia do Sertão, a de Agrofloresta, né, que foi a primeira também, está lá no perfil da Ecoagrofloresta, com o colega Kaique. A de meliponicultura está no perfil da Mangangá, e a de apicultura está lá também no perfil da professora Kátia, né, do NCTA lá da UFESA também. E o de Cajucultura, que foi o último, tanto está lá no canal da Cajucultura, no Instagram, como no YouTube, como está aqui no perfil também do Instagram, certo? E aí, tanto dá para você assistir no perfil dos parceiros, como dentro dos nossos perfis também. Acho que agora vai. Opa, bom dia, doutor. Bom Bom dia, dia. Marcelo. Antes de tudo, Marcelo, um excelente dia, né? Um ótimo domingo para você. Muito obrigado por aceitar o convite, estar participando com a gente aqui nessa live. A gente já se conhece, né? Eu e o Marcelo, a gente foi colega de graduação, e o Marcelo sempre foi aquele espelho, de certa forma, para a gente, porque já é um profissional que está na área há muito tempo. Há muito tempo não, né, Marcelo? Você é um cabo até novo, né? Tô bem Mas eu novinho, digo, é isso que eu digo. só Mas o alguns Marcelo é dias. uma pessoa que já tem uma experiência maravilhosa na área, e agradeço demais por você partilhar um pouco da sua experiência com a gente, tá bom, Marcelo? Pronto, Cássio. Eu quero só agradecer. É um prazer estar participando aqui dessa live com um colega que nós fomos, né? E continuamos a ser, né? Continuamos No nosso sendo. trabalho aí Exatamente, Marcelo. campos aí da vida. Só tenho a agradecer aí. Se eu Exatamente. puder contribuir, estou aqui à disposição aqui para nós trocarmos uma ideia. Excelente, excelente, Marcelo.
E antes de começar, pessoal, já deixo aqui também um lembrete, quem puder, já segue lá a página da Agrovale Limoeiro, que está aqui com a gente na live. Segue também o perfil da Quinagro, que também é parceira e é uma das empresas do Marcílio aí também. E à medida que vocês tenham interesse, tanto hoje dentro da live como fora da live também, vocês podem contactar qualquer um dos dois perfis. Eles tanto trabalham com a parte de produtos, como trabalham também com equipamento, com ferramentas também. E aí você pode colocar uma mensagenzinha, inclusive pelo Instagram, que eles vão lhe atender da melhor forma possível, tá certo? E, Marcílio, para a gente começar, Marcílio, fala um pouco para a gente aí sobre a sua experiência, sobre a sua formação, né? E sobre a sua atuação hoje como extensionista, como engenheiro agrônomo, dentro tanto da Agrovale como dentro da Quinagro, né? Que eu digo que você é um cara que tem quase os Júlios do Cris, né? 2 empregos. Mas fala um pouco para a gente aí como tem sido essa atuação sua aqui no Vale do Jaguaribe, não só no Vale do Jaguaribe, né, Marcelo? Porque eu digo, hoje em dia a Agrovale está no Ceará inteiro, né? Tá, graças a Deus está no Ceará inteiro, até inclusive em outros estados também. Não com muita participação. Excelente, excelente. Bom, Cássio, a Agrovale, né, só contando aqui rapidamente, né, a Agrovale iniciou está com 30 anos, fez 30 anos esse ano, exatamente, né, foi em 1992, com a minha irmã, Edileuza, né, Edileuza Fama, que apostou naquele momento, né, no mercado, um mercado totalmente masculino, principalmente naquela época, e eu comecei junto, né, eu adolescente, né, que eu não vou 1992, né, não vou nem me estender muito nos anos, porque é para não descobrir minha idade, né? Mas, enfim, começamos em 1992, mas já com um objetivo assim, um pouco diferente, né? Nós começamos não só como... Nosso objetivo não era só como uma empresa para comercializar insumos, né? Nós já tínhamos uma visão assim, de buscar soluções para o produtor. De ir no lugar do produtor vir até a gente, até nós irmos até o produtor, tentar identificar. Obviamente, naquela época, né, nós não tínhamos tantas ferramentas como se tem hoje, mas nós já tínhamos essa visão, entendeu? Então, eu comecei bem jovem na Agrovale, como adolescente, como eu já falei. Poucos anos depois, eu ingressei no curso de ciências, né, na faculdade de ciências, que naquele tempo as ciências eram 4 disciplinas, né, que é matemática, física, química e biologia, né, abrangido. Depois eu entrei no curso de biologia, também nível superior, né, e trabalhando, estudando e fazendo campo, já visitando o campo, aprendendo muito, porque o que a gente aprende com o produtor é magnífico. Todo dia a gente está aprendendo. E naquele tempo eu como estudante, mas aprendia, né? E depois, bem posteriormente, depois de muito tempo de campo, eu fiz o curso de agronomia, né? E anteriormente também fiz alguns cursos técnicos, alguns cursos aí pela vida, né? Mas, enfim, eu sou biólogo, né? Fiz biologia, fiz o curso de ciências antigo e também sou engenheiro agrônomo, né? Mas eu atuo pela Agrovale há muito tempo, né? Desde o início, e a gente faz essas visitações no campo, tentando identificar junto ao produtor a problemática, né? Então, a gente corre aí boa parte aí do Ceará, né? Principalmente aqui na região de Limoeiro e Vale do Jaguaribe, para exatamente tentar identificar esses problemas para trazer as soluções. Excelente, excelente, Marcílio. E aí eu já até aproveito e digo assim, faço um pouco, né, não é adulando não, né? Mas é porque uma das coisas que eu sempre me orgulhei é de dizer assim que às vezes a gente tem, né, dentro do nosso mercado, muita empresa que às vezes está preocupada com isso, né? Ou seja, de ir lá e deixar o insumo por cabo e de acabar ligeiro, né? A gente tem muita coisa aí que a gente precisa corrigir. Precisa. Mas, por exemplo, é uma empresa que não, desde a época que a gente se conhecia, né, Marcílio? Desde a época que a gente se conheceu, na verdade, se conhecia, né, coisa estranha, mas desde a época que a gente se conheceu, é uma das empresas que eu tenho muito orgulho de carregar, inclusive como parceiro, sempre que a gente faz qualquer evento, sempre que a gente faz qualquer atividade, é a Agrovale. Por quê? Porque já tem essa questão da visão, ou seja, dessa visão de vocês, ou seja, de levar soluções. E não de ter, como vocês dizem, não é só uma pessoa para comprar. Não, vocês realmente enxergam o agricultor, vocês dão acompanhamento. E isso é uma das coisas que eu vejo em campo, por exemplo, quando a gente está visitando. Às vezes a gente se depara a visitar alguém que você já visita também, e é uma das coisas que ele fala, não, já sou acompanhado pelo Marcílio, o Marcílio aqui me dá todo o suporte.
E aí, essa é uma das coisas bonitas da gente ver, né? Ou seja, que não é uma empresa simplesmente de venda de insumos, é uma empresa realmente de assistência técnica que acompanha o agricultor e à medida que ele tem a demanda, que tem a necessidade, a empresa está lá colada para atender, né? Exatamente isso, Cássio, porque a gente tem uma visão assim, a nossa visão é o seguinte, a nossa visão é o produtor, ele tem que estar bem, ele tem que estar bem assistido, entendeu? Ele tem que ter o resultado na cultura dele, ele tem que ter o resultado no sistema dele, porque se ele não tiver o resultado, tá todo mundo tem que entender que está todo mundo no mesmo barco. Todos têm que entender isso, porque se o agricultor não estiver bem, nós como profissionais não estamos bem. A empresa que revende o insumo não estará bem. Então, assim, todo mundo tem que crescer junto, né? É na coletividade. É na coletividade. Então, também, o que a gente fala muito para a nossa equipe, que hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe, o que a gente fala sempre é o seguinte, olha, pessoal, nós trabalhamos com venda, tá certo? Nós trabalhamos com venda. Quem paga, obviamente, é o produto. Mas atrás do produto, quem paga é o produtor. Quem paga os nossos serviços é o sucesso do produtor. Entendeu? Então, se o produtor... Não adianta você entuchar o produtor, o agricultor de produto e tal. Não adianta. Você tem que racionalizar, tá certo? Tem que mostrar, racionalizar e usar o que é necessário. Né? Porque usando o que é necessário, ele vai ter sucesso. Entendeu? Então, nós temos que entender que nós estamos em linhas paralelas. Todo mundo tem que caminhar junto. Não é um para o lado, o outro para o outro, porque senão não vai, entendeu? É isso o nosso entendimento. Excelente, Marcílio, excelente mesmo, viu? E aí eu já até vi, ó, aproveitar fazer aqui o registro, né? Que a Edileuza está na live também, né? A dona Edileuza Fama, que é uma que eu digo assim, uma das pessoas que, principalmente do ponto de vista que eu já discute muito questão de empreendedorismo, empoderamento feminino, é uma das pessoas que eu admiro demais, né? Até disse, às vezes que eu pude sentar lá com a dona Edileuza para conversar um pouco, eu aprendi muito, muito, muito mesmo. E é uma pessoa extremamente aberta, né? Que às vezes a gente diz, tem gente que é dono de empresa, não conversa com qualquer pessoa, né? Ela é aquela pessoa que conversa, estimula, incentiva, que motiva, né? Exatamente. E é uma pessoa exatamente que eu gosto muito, assim, que eu digo, eu uso ela sempre como um exemplo de força. E como você disse, ela surgiu ali, né? Que na época ela surgiu, como ela mesma diz, ela surgiu no momento em que as coisas eram predominantemente masculinas, aquele machismo que ainda reina hoje no campo. Machismo que vem sendo quebrado. Isso, que vem sendo quebrado dia após dia. Então é muito importante, né, a gente ter exemplos como o da dona Edileuza, que realmente são pessoas, como digo, para a gente se inspirar, para a gente pegar aquela força para continuar, sabe? Sem dúvida. E aí, Marcílio, eu vou fazer um jogo cruzado agora. E aqui em Agro, Marcílio, como ela surge nesse processo da Agrovale, né? Eu digo que a Agrovale hoje ela tem aquela perna imensa, né? E aqui em Agro está aí caminhando também, chegando devagarzinho. Isso. Aqui em Agro surgiu como? Aqui em Agro, a Agrovale nasceu num box, está no mercado público, né? Então, quando foi aí no ano de 2007, quando a gente fez a mudança da Agrovale para outro lugar, então a Edileuza, Marcílio, a gente você fica com essa loja lá, desenvolve, aí depois aí veio a ideia de surgir aqui em Agro, né? Aí eu objetivei aqui em Agro trabalhar mais insumos orgânicos, lá a gente não trabalha com defensivo químico, entendeu? Aí aqui em Agro como se fosse um braço, digamos assim, da Agrovale, tem insumos agrícolas, trabalhamos com insumos agrícolas, mas um pouco diferenciado, embora a Agrovale hoje também trabalhe com uma diversidade enorme, né? Então, assim, é quase que paralelo também. Entendeu? Então, já estamos também com bastante tempo. Aqui em Agro, que fica à frente lá, a Eristene que fica à frente, né? Que é minha esposa. E aí, tá dando certo. Tá dando certo. Com visões também parecidas, né? Mas, enfim. É isso. E eu gosto, eu também sou muito fã da Aqui em Agro, que também é parceiro. Em tudo que a gente tá aí, a Aqui em Agro tá junto da gente, né, Marcílio? Exatamente. Marcílio, e você, como você disse, você teve a oportunidade de começar ainda adolescente, né? Sim. E eu acredito que eu digo assim, você deve ter na sua cabeça todo um histórico, uma linhazinha do tempo de lá para cá. Sim. E aí eu lhe pergunto, como você tem percebido, por exemplo, esse aumento no uso, por exemplo, das biosoluções? Na verdade, o que são biosoluções, né, Marcílio? Até para quem está ouvindo, compreender.
como você disse, você já falou para a gente que a ideia da Agrovale é levar soluções para o agricultor, né? Sim. E aí o que são essas biosoluções e como você tem percebido, por exemplo, o crescimento delas, o surgimento, né? Porque até então a gente também não tinha tantas opções. Hoje em dia, inclusive, a gente tem empresas, né? Como, por exemplo, a BioValence, que é parceira lá da Agrovale, que tem, por exemplo, um leque, né? Não só ela, né? Hoje em dia a gente tem inúmeras empresas. Sim. Mas usando esse exemplo, como a gente pode perceber esse crescimento no número de biosoluções, no número de bioinsumos no mercado? Cássio, respondendo aí a questão, o que é biosoluções, né? Bio é vida, né? Ao pé da letra. Biosoluções são soluções que nós podemos levar ao produtor, né, que muitas vezes já se aproveita, inclusive, o que ele tem na própria propriedade. Ou dando outro conceito, biosoluções seriam insumos, né? Insumos de origem orgânica, de origem biológica, orgânica e biológica, né? Ou também tem a questão dos bioestimulantes, né? Que é aquilo, eu costumo dizer o seguinte, que na agricultura hoje, são duas linhas de suma importância para a agricultura. É a biologia e a fisiologia da planta, né? E a biologia e a fisiologia, todo o processo de biosoluções, que é você aproveitar o que a natureza lhe deu, entendeu? É aproveitar tudo aquilo de orgânico, de microbiologia, macrobiologia, lhe deu para você resolver alguns problemas, né? Alguns problemas da sua cultura, como inclusive a questão da nutrição, a questão do controle de pragas, controle de fungos, né? Inclusive, é uma palavra nova, né? Biosoluções relativamente nova, mas inclusive a questão dos insumos agrícolas, né? Dos insumos agrícolas microbiológicos, digamos assim, ou biológicos. Desde 1911, né? 1911, vou dar um exemplo do BT, que é o Bacillus thuringiensis. Em 1911, foi eu não lembro aqui, acho que foi o Ernest alguma coisa assim. Ele descobriu o Bacillus thuringiensis na região na região da Turingia, na Alemanha. Por isso que vem o nome thuringiense, na região da Turingia. Na verdade, foi em 1901 que um japonês até selecionou esse Bacillus, né? Mas só em 1911 esse alemão descobriu na região da Turingia o Bacillus thuringiensis. E já em 1938 o Bacillus thuringiensis já começou a ser utilizado de forma comercial na França. E em 1950 nos Estados Unidos. E até hoje, né? Até hoje o Bacillus thuringiensis é uma ferramenta importantíssima. Inclusive os transgênicos da vida, as cepas, os genes foram tudo tirado do Bacillus, né? Do Bacillus. São inspiradas nele, né, Marcelo? Não tem como pensar nos transgênicos também se não tivesse o Bacillus thuringiensis para... Exatamente, né? Os transgênicos existem pelo Bacillus thuringiensis, que foi tirado lá o gene, né? Que é o CRY ou CRI1, enfim, hoje já tem inúmeros genes retirados do Bacillus, né? Que foi tirado do Bacillus. Então, assim, não é uma coisa... É uma coisa que já vem se estudando há muito tempo, né? Que no Brasil está crescendo muito recentemente, né? Inclusive, em 2020 foram mais de 90 produtos registrados no Ministério da Agricultura, né? Produtos de origem biológica, digamos assim. Para você ter uma ideia, hoje nós temos nematóide para controle de praga. Nematóide para controle de praga, né? Nematóide para controle de praga. Temos ácaro para controle do próprio ácaro. Bactéria para controle de bactérias, né? Então está um crescimento vertiginoso. E não só na agricultura familiar, sabe, Cássio? Eu vejo não só principalmente na agricultura convencional, tá certo? Então, assim, eu acho, eu tenho certeza que nós, como profissionais, temos levado isso muito fortemente para o campo, né? Inclusive, vejo você também fazendo isso muito no campo, levando diversas soluções em relação a essa questão mais orgânica, digamos assim. Não, Marcelo, e digamos assim, hoje, na verdade, eu acho que está desde que a gente entrou na agronomia, digamos, lá em 2010, né, 2011,
a gente já vivia, por exemplo, um momento de transição, que eu dizia assim, no momento a gente já ouvia falar do sustentável, dos insumos biológicos, era uma coisa que, nem você disse, que já estava no mundo, né? A gente Sim. já estava vendo isso no mundo, só que eu até dizia, eu acho que talvez faltava para a gente, talvez, um desenvolvimento, por exemplo, da logística, que era uma das coisas que eu me lembro muito, o pessoal falava, dizia, ai, como é que pode uma coisa, como vocês, indo um pouco para os biológicos, saindo um pouco só dos bioestimulantes. Mas pensando um pouco no organismo vivo, que estava dentro, por exemplo, de um produto, o pessoal dizia, ai, como é que vocês vão trazer um produto lá de São Paulo para soltar aqui no meio do semiárido e esse bicho vai funcionar? Ou, como é que vocês vão trazer um negócio que precisa de geladeira lá de São Paulo para trazer para cá, se não tem, por exemplo, essa logística? E hoje a gente observa que não. Hoje em dia essa logística ela existe. Sim. Até assim, aproveitando, quem quiser às vezes ver, lá não me lembro que na página da Agrovale, às vezes chega o carrinho da Biovale chegando lá. Refrigerado. Refrigerado. Vem direto. É isso que eu digo. Por quê? Para que você tenha um mínimo de perda desse produto até chegar na mão do produtor para ele usar. E eu digo, essa cadeia produtiva, essa logística, né, que se formou, é o que eu acho que é o responsável por hoje a gente ver o negócio chegando. Inclusive, Cássio, até por uma informação, hoje o Grupo Vitia, né, que é, que é um grupo que está inserido na BioVales, eles já, por exemplo, se você quiser, se o produtor quiser tricograma, se quiser joaninha, que eles estão trabalhando também com macro-organismo. Vem lá, você faz o cálculo, quanto você vai preciso, vem de avião até Fortaleza, a gente pega e já distribui no campo. Entendeu? Já tem a questão do macrobiológico, que é o próprio inseto em si. Entendeu? Que é o inseto em si. Então, assim, é uma coisa muito crescente, bastante positivo, tá certo? Bastante positivo. Só fazendo uma ressalva aqui em questão dos bioestimulantes, né? Não sei se você vai perguntar isso aí mais na frente, mas eu já vou antecipando aqui a questão... não é pelo fato, porque tem muita gente assim, não, é orgânico e tal. Não é pelo fato de ser assim, orgânico e natural que você pode... Porque o maior problema, Cássio, acho que eu vou responder uma das perguntas lá, um dos maiores entraves é o produto, porque o produto geralmente, na maioria, está acostumado ao seguinte, eu vou aplicar esse produto e já ver o resultado imediatamente. E não é com o microbiológico, com as biosoluções, não funciona assim. Ele demanda um tempo. É equilíbrio. Ele demanda um certo tempo. Então, se você tem uma cultura equilibrada, né? Você vai ter o sucesso. Só que você não... Vou aplicar um produto para controle do inseto, vou ver ali e morrer, e o inseto vai morrer imediatamente. Não, você não vai ver isso. Né? Você vai ver aquela interação. Né? Vai ver a interação entre os organismos. A gente tem que pensar na natureza como ela funciona. Então, esses organismos vão interagir entre si e aí vai ter um melhor funcionamento, entendeu? Aí vem a questão dos bioestimulantes também, que eu vejo que tem muito cuidado. Tem bioestimulantes extraordinários, que são extratos. Bioestimulantes tem várias formas, mas muitos são extratos, né? Extratos de algas marinhas, como a Ascophyllum nodoso, né? A Ascophyllum nodoso é uma macroalga fantástica. Ela chega a crescer até 1 metro por dia, né? Até 1 metro por dia. Então, o estudo, as pesquisas, identificaram o porquê que ela crescia isso. Não, então, foi desenvolvendo, eles têm essa macroalga, ela tem, obviamente, análogos de hormonais, né? E hoje tem muitos produtos à base de Ascophyllum nodoso e de vários outros produtos, extratos vegetais. Mas aí a gente tem que ter muito cuidado com a questão das receitas prontas, né? Porque, como eu digo, tudo funciona como um equilíbrio. Eu vejo algumas pessoas, assim, às vezes no campo, algumas recomendações, não, vamos aplicar aqui esse bioestimulante aqui para a planta desenvolver, para a planta frutificar mais. Mas espera um pouco. Vamos ver como é que está essa planta. Está equilibrada? Ela está equilibrada nutricionalmente? Porque não adianta você... Porque você vai fazer com que... É como se fosse uma vitamina para nós. Entendeu? Você vai fazer com que a planta... dependendo do bioestimulante que você vai usar, você vai ter uma planta que vai enraizar mais, que vai crescer mais. Mas espere. Mas você tem a nutrição equilibrada o suficiente? Porque você vai aumentar, como se, assim, entre aspas, vai aumentar o apetite da planta, em muitos casos, em se alimentar mais.
né, em extrair mais nutrientes. Se você não tiver uma planta equilibrada nutricionalmente, você vai piorar a situação. Entendeu? Você vai como se fosse a gente, vou aumentar o meu apetite para comer e eu não estou com a comida ali. E aí? Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, que eu vejo muito no campo, a questão do equilíbrio. Né? Tudo a gente tem que pensar primeiramente no equilíbrio entre uma coisa e outra. E outra coisa, uma planta bem equilibrada, você consegue com que ela tenha mais resistência às doenças. Né? A gente tem que pensar, eu geralmente dou um exemplo assim, o seguinte, o que difere, são poucas coisas que diferem nós, animais, dos vegetais. Por que, Marcílio, você está dizendo isso? Porque é o seguinte, os vegetais precisam de todos os elementos, precisam do fósforo, precisam do potássio, precisam do nitrogênio, nós também precisamos. Entendeu? Os vegetais produzem hormônio, precisam de hormônio, nós também precisamos. Então, assim, basta nós pensarmos, obviamente, né? Obviamente que são de diferentes formas, a absorção e os hormônios também. Né? Por isso que eu digo que a fisiologia é importante na planta. Mas a gente tem que pensar primeiramente no equilíbrio. Então, não sei se deixei alguma pergunta aí, Cássio, fui falando, e aí... Não, tá ótimo, assim, pode seguir. Se quiser seguir, pode continuar. Pronto, não, pode... Aí você... Na continuidade aí, para eu não sair muito do assunto. Posso sair do assunto aqui. Não, Marcelo, tá ótimo. Marcelo, até você falando da questão dos bioestimulantes, isso acontece demais mesmo. É uma das coisas que a gente fala, às vezes. Não adianta você... Deixa eu até pensar aqui na analogia, que eu digo, é a mesma coisa de você botar combustível de foguete num carro sem roda. Não dá. Não vai para frente. Ou seja, você está botando uma coisa que é plus, é ótimo, excelente, mas se a planta não tem capacidade de responder, você está só colocando uma coisa ali dentro para se acabar. Exatamente. Não adianta. Mas uma das coisas que eu percebo também, Marcelo, quando a gente fala, principalmente em relação a resultados, né, como você disse, quando a gente fala de bioinseticida, geralmente o produtor espera isso, do pequeno ao grande, né? Isso. Ou seja, ele quer aplicar um negócio e quer que a bicha caia durinha estremecendo naquela hora. Aí vamos pegar os exemplos, né? Você pega um BT, né? Um Bacillus thuringiensis, você aplica na planta, aí a lagarta vai adoecer, aí depois que adoecer, ela perde, ela colapsa, né? Ela perde a integridade física, e aí você vê a lagartinha lá toda melecada, toda, só a pastazinha da lagarta. Isso. Mas isso vai demorar um dia, aí o produtor até vê a bicha daquele jeito, ele não acredita que o negócio funcionou. Não acredita. Aí eu acredito que hoje em dia o trabalho maior é de conscientização, de aprender a esperar, eu digo, é um trabalho de paciência. É um trabalho Quando você bota o bioestímulo, né, Marcelo? É igual, por exemplo, eu gosto muito do programa do PAP de vocês, né? Por quê? Porque eu até digo assim, a pessoa ela já entende que é um ciclo. E é da forma, por exemplo, que eu trabalho também com meus agricultores. A gente vai, é um compromisso de um ano. Por quê? Porque eu não posso lhe dar um resultado bom, ótimo, rápido. Mas em um ano eu digo a você, não tem como você dizer, né? Se você vai aplicar um bioestimulante na goiaba, por exemplo, né? Se você vai fazer um manejo nutricional na goiaba, como vocês têm os PAPs, e aí o produtor ele quer ter uma maior produtividade, quer ter um melhor resultado. Mas muitas vezes o resultado ele vai ver aonde? Vai ver na hora da colheita. Né, Marcelo? E aí na hora da colheita, quando ele vê os frutinhos, a quantidade de caixa maior, os frutos melhores, aí diz, rapaz, pois não é que o negócio funcionou? E aí você diz, ó, você é uma joinha, né? Aí tá a primeira. Então, acho que é muito mais essa questão também de trabalhar a conscientização deles de que o negócio não é gradativo, mas que no final o resultado vem, sabe? Até para poder também quebrar um pouco da pressa, né, da correria. A principal, você falou tudo aí, o ponto X, o X da questão é a conscientização. Primeiro você conscientizar o produtor, né? Conscientização e mostrar. Não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho fácil. A gente trabalha com produtores aí de pequeno, médio e grande produtor, e principalmente o pequeno, né, que ele tem mais resistência, eu noto, sabe? Às vezes muita resistência e tal. Mas, ao mesmo tempo, as coisas estão mudando, sabe, Cássio? As coisas estão mudando, a gente vai... principalmente porque muitos dos produtores pequenos, eles estão observando os médios e os grandes modificando. Aí ele começa a pensar, não, se fulano ou se cantar usando isso aqui, então eu acho que então pode dar certo. Só que pode dar certo muito mais fácil, muito mais rápido se ele tivesse um entendimento para ele, né? Para ele que trabalha aqui com a agricultura familiar, né? com ambientes menores.
é mais fácil você ter um certo controle, né? Um certo controle. Inclusive, uma questão das biosoluções interessante, muitas vezes, porque assim, uma vez um professor nosso disse uma coisa interessante, as pesquisas estão muito avançadas, tem muita coisa que já está, não precisa inventar a roda, tem muita coisa que está já aí, obviamente estão se avançando cada vez mais, mas tem muita coisa já na literatura, já pesquisada, já comprovado, já aí. Um exemplo, a questão do risóbio, né? O pequeno produtor, a questão do risóbio, por exemplo, do feijão calpi, já tem pesquisa há muito tempo da Embrapa, e você mesmo pode fazer o próprio inoculante, né? Tem uma pesquisa da Embrapa aí, que você faz o próprio inoculante, você retira as raízes nodulares com os nódulos, né? E bate no liquidificador ali, obviamente faz a limpeza, bate no liquidificador ali, e aí depois você pode utilizar nas sementes do novo plantio. Pronto. Entendeu? Aí você já tem, a pesquisa já comprova que você tem 33% de aumento na produtividade, no caso do feijão calpi. Entendeu? E aí hoje você tem inúmeros inoculantes aí no mercado, né? Hoje você tem comerciais. Tem inoculante para feijão, inoculante para feijão calpi para o nosso feijão, inoculante para... Para o milho, né, exemplo? Hoje em dia que a gente falava, tinha muito para leguminosa, mas você imagina até azospirilo aí para... Azospirilo brasileiro, que é um show, é um espetáculo. Inclusive, o risóbio a gente sabe que trabalha em simbiose, né, no caso, o risóbio na soja, no feijão, nas leguminosas em geral. O azospirilo, hoje já tem trabalho, não é trabalho, já tem recomendação, já comercialmente, você fazer co-inoculação com azospirilo brasileiro. Entendeu? Co-inoculação com azospirilo brasileiro da soja, que é um espetáculo. Por quê? Porque o azospirilo ele não vai fazer obviamente, a simbiose como o risóbio faz na soja. Né? Como faz na soja. Aquela questão do risóbio, que ele retira o nitrogênio, né? O nitrogênio atmosférico, né? Daí ocorre a quebra através da nitrogenase, que é a ligação tripla. No caso, ele não nodula, né, Marcelo? No caso do azospirilo, digamos assim, ele não nodula, né? Ele processa o nitrogênio atmosférico e excreta amônia. Prontamente assimilável. Né? Prontamente assimilável. Aí ocorre que essa amônia pode ser, olha aí como é fantástico, essa amônia pode ser liberada diretamente para a cultura, com o próprio risóbio pegar essa amônia e vai colocar lá diretamente. Vai ficar como se fosse uma simbiose da simbiose. Entendeu? Então, assim, é uma coisa fantástica. No milho, o azospirilo inicialmente foi desenvolvido só para o milho, foi encontrado só para o milho. Mas hoje você pode usar em quase todas as culturas, em fruticultura, em banana, em tudo. Por quê? Porque ela não fica lá, não necessariamente ela não precisa da raiz. Ela vai apenas processar o nitrogênio e liberar ali prontamente assimilável. Tem pesquisa da Embrapa que você pode reduzir 50% do nitrogênio do milho, no caso do milho, entendeu? Mas a gente não recomenda você fazer fazer essa troca de imediato, por quê? Porque você precisa de um certo tempo para aprender a manejar, para ter, não pode fazer isso, né? Até que o produtor e a cultura vai respondendo. Mas só para você ter uma ideia, o quanto é importante os micro-organismos, quanto é importante as biosoluções, né? A soja, ela precisa mais de nitrogênio do que o milho. Um milho hoje de alta produtividade, antigamente, na literatura, o milho é 120 kg de N por hectare, né? Aí, com o avanço tecnológico da semente, do melhoramento genético, hoje, para você ter um milho de alta produtividade, 200 kg de N. Na soja ela precisa ir uns 700 kg de N, por aí. Então, você já imaginou se fosse necessário fazer adubação nitrogenada na soja, né? Com ureia ou sulfato de amônia ou outra fonte, né? Principalmente ureia e sulfato de amônia. Então, o risóbio está lá. A dose do risóbio é baratinho, entendeu? Então, a economia é gigantesca. E da mesma forma para as outras culturas. Entendeu? Então, assim, você tem um micro-organismo lá trabalhando para você, entendeu? No seu solo. Né? No seu solo. E aí, às vezes, quando você vai usando, aquele micro-organismo lá, ele vai se adaptando naquele solo, vai ter certos momentos que você vai usar só uma dose de reforço. Entendeu? Só uma dose de reforço. Então, assim como acontece com azospirilo brasilense, acontece com o risóbio, no caso, pode acontecer com o azospirilo brasilense, que é para milho, pastagem, sorgo, enfim. Inclusive para leguminosas, como a co-inoculação que a gente já está fazendo. Né?
Então, eu acho fantástico isso aí. É fantástico a questão desses micro-organismos. É excelente, sabe, Marcelo? Eu até digo que tem, por exemplo, quando a gente fala do orgânico, é claro que a gente tem vieses muito bem definidos. Eu até digo assim, tem pessoas que acreditam muito na questão de você trabalhar com mínimo insumo, e tem áreas, tem produtores que têm a percepção de trabalhar com insumos. Eu até digo que quando você vai para o pequeno produtor, muitas vezes ele não percebe, por exemplo, mas ele, às vezes, é um dos principais interessados no sentido de usar menos insumos. Por quê? Porque não deixa de ser, por exemplo, uma renda que ele vai ter, por exemplo, que demandar para poder estar com aquele produto. Só que o charme disso tudo, até nesse produtor que ele está, de certa forma, ele quer trabalhar com insumos, não quer produzir, porque para eles, às vezes, ou seja por mão de obra, ou seja para focar, por exemplo, o esforço dele, a preocupação dele na parte produtiva, mas quando ele começa a usar um produto biológico, ele usou hoje, aí que nem você disse, aí usa de novo daqui a um tempo, vai fazendo aplicações sucessivas, e ele começa a perceber que pouco a pouco aquele organismo ele vai permanecendo, e isso a gente observa para quase tudo, né? Sim. Até quando a gente, dentro dos biológicos, dos biodefensivos, aos inoculantes, né? Porque quando a gente vai começar, eles começam a estar já presentes no solo, né? Ou seja, eles permanecem. É claro que não vai permanecer tudo que você aplica, né? Até porque quando a gente aplica de forma massal. A gente aplica em grande quantidade, né? Para poder ter um efeito rápido. Mas quando ele começa a ver esse resultado, que vai permanecendo, aí eu digo, aí acaba ganhando o produtor para o biológico. Por quê? Porque ele começa a ver, rapaz, realmente você está dizendo. Vou usar só o exemplo aqui do moleque, né, por exemplo. O moleque é uma coisa que é interessante, que é uma coisa que ninguém usava. Hoje em dia o cabo já usa, por exemplo, um bovéria, né, um bovéria curva, um bovéria baciana, nas armadilhazinhas, ou pincelando por lá. Onde antes, até de graças a Deus, onde antes ele colocava o furadão. Graças a Deus, o furadão saiu, ele trocou o furadão pelo bovéria, graças a Deus. Acabou furando a bovéria, é uma diferença gigante. Aí quando ele começa a ver os insetos vivos, andando com os negócios brancos, e depois ele começa a achar inseto morto, ele diz, caramba, o bicho mata mesmo, demora, mas mata. Pronto, aí o cabo agora já não quer mais usar outra coisa, mas assim. Já tive de ver casos desses, sabe? Porque eu digo, porque até ele enxergar, eu digo, a brincadeira do São Tomé, né? Mas não, muitas vezes ele tem que enxergar o negócio. Ele tem que entender, porque às vezes a gente fala que é um negócio, é um organismo que está dentro do produto, ele não consegue enxergar da forma como é. Mas quando ele vê o efeito, quando ele vê o resultado... E hoje é muito prático, né, Cássio? Porque, principalmente, hoje você tem um produto ali prontinho, e principalmente se tratando do bovéria, que antigamente você precisava ali pegar o pó de arroz e tal, colocar, fazer isso, fazer aquilo outro e tal. Hoje, você hoje tem um produto já pronto, você aplica, até na fertigação. Você escolhe a forma de aplicar hoje, né? Uma coisa interessante aí que você falou, em que ela quero fazer abrir até uma aspas, para fazer uma observação em relação a muitos produtos de mercado, para a gente, a quantidade, você fala em quantidade, né, aplicação massiva e tal, é uma coisa importante, Cássio, para a gente observar, inclusive nos produtos comerciais, né, os produtos comerciais, porque muitos produtos comerciais hoje, ele tem o seguinte, ele vende lá, tantas, 1,10 a oitava, ou 1,10 a nona, ou similar, gramas, UFC, unidade formadora de colônia por grama. UFC, né? UFC, exatamente, que é a quantidade, né, UFC, unidade formadora de colônia, né, para quem está nos vendo, para ficar, quem não estiver por dentro, a quantidade de bactéria ou de micro-organismos, geralmente a referência é o UFC, que é a unidade formadora de colônia, que é a quantidade que você tem que vai formar exatamente a proliferação, as colônias. É uma coisa que eu tenho observado, já vi diversos no mercado, uma observação. Você tem 1,10 a nona, que dá 1,10 a nona equivale a 1 bilhão, né? 1 bilhão de unidades. 1 vezes 10 a nona, unidade formadora de colônia, UFC. Aí uma coisa que você tem que observar, lá na descrição, eu já me deparei com isso no campo. O que, mas você deparou? Eu disse, não, a minha tem a maior concentração, 1,10 a nona UFC por grama ou por quilo? Porque tem produtos no mercado que mesmo eu já vi produtos, bacilos, subtilis, 1,10 a nona, 1,10 UFC por grama. E já vi a mesma referência com produto diferente, 1 vezes 10 a nona UFC, UFC por quilo. Aí, então, você tem que fazer essa observação que você está colocando, se você coloca por grama, claro que a quantidade, 1 quilo é 1000 gramas.
Então, a quantidade não são parelhos, são quantidade é 1000 vezes mais, né? Então, assim, eu me deparo, às vezes, já me deparei com essa questão, né? Que aí, às vezes, nós como profissionais, que o produtor vai ser mais difícil identificar uma referênciazinha dessa, realmente a gente vai concordar que é difícil. Então, nós como profissionais, a gente tem que fazer essa observação e a gente vai assistir eles, né? A gente fazer essa observação. Até mesmo para a gente saber a quantidade que vai usar daquele produto. Fazer a dose correta. Porque a gente tem que fazer aquela observação. A UFC por grama ou por quilo. Né? Então, é isso. Eu vejo muito essa observação no campo. Até para poder o produto ter o efeito que você espera, né, Marcelo? Porque o cabo errou na leitura, ele, por exemplo, vai esperar um efeito e às vezes é outro. Ou o efeito não sai na intensidade que ele espera. E às vezes diz, não, esse produto não serve para a dose. Outra coisa, Cássio, uma coisa vai puxando outra. E olha, quando sair do assunto aí, você me fala, viu? Porque eu vou falando, e aí a gente vai... Pode arrochar. Eu observo muito, a gente observa muito o campo, muito erro de dosagem. Muito erro de dosagem. Por incrível que pareça, eu vejo muito mais erro, muito mais subdosagem do que altas dosagens. Eu ainda vejo. O que é ainda pior. Porque quando você usa uma subdosagem, você torna aquele fungo ou aquele inseto resistente. Entendeu? Aí você... É a questão do subletal, né, Marcelo? Sim, você matar 100, mata 50. O 50 já vai ficar... Aí matar 100, vai matar 100%, aí só matou 50. Aí esse 50, quando for, a velocidade é muito grande. Tá vacinando a praga, né, Marcelo? Dando doses homeopáticas para a praga. Exatamente. Aí na próxima aplicação, no lugar de matar 50, só mata 25. Pronto. Aí por isso que muito produto fica as pragas ficam... Isso não vale só para o defensivo, que vale para o biológico também. Embora os biológicos, eles têm a questão da resistência não se compara aos defensivos, porque quando você trabalha com micro-organismos, organismos vivos, eles têm a interação, ele não vai criar resistência. A resistência que as pragas vão ter dele vai ser muito mais, assim, vai ser muito mais demorada. Então, é muito mais fácil uma praga criar resistência de um produto químico do que do biológico. Né? Isso é como se fosse um multissítio, né, Marcelo? Digamos assim, é como se ele atuasse, o biológico ele atua em, digamos, de diferentes formas, e o químico, às vezes, ele é específico, né? Específico. E aí acaba sendo... Específico, né? Então, assim, é outro fator positivo para você usar mais produto biológico, né? Diante de vários fatores, né? Aí tem um produto agora... eu tanto falar de produto, porque a gente já trabalha com biológico como produto, né? Tem uma bactéria. Não pode falar, mas... Tem uma bactéria que antes ela era... que é uma linha... outra coisa também importante. Por exemplo, Bacillus subtilis, né? A gente tem que observar, uma coisa muito importante, é que a gente tem que observar que cepa é. Né? Que cepa, só para explicar, assim, para quem não sabe, cepa é a raça. Entendeu? Por exemplo, você tem a raça você tem cria boi, né? Aí tem um boi Nelore, tudo é boi, né? Tudo é gado bovino. Mas você tem o Nelore, tem o holandês, tem o GS, enfim. Da mesma forma são os micro-organismos, bactérias. Bacillus subtilis hoje, Bacillus subtilis eu acho que vai ter ali na farmácia, vai ali na farmácia e comprar. Aí tem Bacillus subtilis, eu tenho Bacillus subtilis para tudo hoje. É para tudo. Mas tá tomando mesmo, assim. É porque eu acho que a gente toma o pumbo. Os pumbos. Toma bacilos também. É verdade. Então, assim, Bacillus subtilis eu tenho muitas raças, muitas cepas. Aí eu vejo muito. Não, é Bacillus subtilis. Mas sim, mas que raça é? Para que você quer? Tem Bacillus subtilis que é para você aplicar na folha, tem Bacillus subtilis que é para você aplicar na raiz. Se você aplicar Bacillus subtilis que é de raiz, digamos assim, né? Uma cepa que é especificamente para controle de nematóide, por exemplo, né? E você vai aplicar na folha, pode ser nocivo a folha, pode danificar a folha, entendeu? Aquele fungo ser prejudicial à folha. Então a gente tem que observar a cepa. Né? O seu o representante, a empresa, mesmo que não identifique a cepa, porque tem uns que não querem identificar por questão tal, mas tem que ir lá dizer qual é o objetivo. No mínimo dizer qual é o objetivo. O objetivo eu pesquei contra o nematóide, o objetivo é pré-colheita, porque tem bastante subtipo pré-colheita, né? O tabaco é um exemplo, você aplica na pré-colheita.
E tem bacilos subtilis que dá, tanto para a folha como para solo, né? Então, assim, muito importante a gente destacar essa questão da cepa, ou o objetivo para aquela cepa. Porque para a gente não estar pensando que está... Ah, não estou usando aqui biológico, o negócio está pior. Né? Porque você está usando a cepa errada, entendeu? Tem um bacilo... Conhecer o produto e confiar em quem está lhe vendendo, né, Marcelo? Você tem que conhecer o produto e, ao mesmo tempo, confiar em quem está lhe vendendo. É verdade. E aí eu vou só usar, Marcelo, para você beber água, aproveitando o seu exemplo, né? Como você está dizendo, para facilitar para o pessoal, como você usou o exemplo da vaca, né? Quando é a vaca, todo mundo é vaca, mas tem a vaca para leite, tem a vaca para carne, tem a vaca que serve para carne e para leite. Verdade. E aí, do mesmo jeito, é o produto, né? Como você disse, tem bacilos subtilis que é para controle de nematóide, controle de doença de solo, tem uns que são para controle de doenças foliares, tem um que é solubilizador de fósforo, tem um outro que não sei o que, quando você vai ver, você diz, você tem que saber para que você está usando, porque você não vai pegar uma vaca de leite e soltar no meio do sol daqui sem ter motivo, né? Você tem que saber para que você está fazendo. Não tem. Exatamente, é uma analogia muito boa, entendeu? Porque o pessoal fica mais fácil de entender. Tem uma bactéria que foi... E as mudanças, né, continuam ocorrendo. Agora, recentemente, tem uma bactéria que era Bacillus subtilis, e hoje não é mais Bacillus subtilis, que hoje é Bacillus velezensis. Bacillus velezensis. Que hoje foi descoberto, inclusive, a cepa é da Universidade Federal de Viçosa, tá certo? Ela está, inclusive, sendo comercializada pelo grupo Vitia e bastante divulgada. O nome do produto comercial, acho que é Melx, tá certo? Uma bactéria importante, é um extrator de fósforo. É uma bactéria com a finalidade de extração de fósforo. Entendeu? Extração de fósforo. Então, assim, é fantástico. Porque para você... Nós já temos aqui, por exemplo, nós temos aqui na região... eu costumo dizer, nós temos 3 solos aqui na região aqui de Limoeiro, Morada Norte, temos 3 tipos de solo. Temos o solo da Chapada do Apodi, que é pobre em fósforo, né? Temos o solo aqui da Várzea, que é rico em fósforo. Temos o solo Tábula de Russa também, que é pobre em fósforo. Enfim, essa bactéria ela vai ajudar a disponibilizar fósforo, né? Ali você vai ter lá um material, um organismo trabalhando para você, para disponibilizar fósforo. E aí, esse Bacillus velezensis é fantástico para esse objetivo, sabe, Cássio? Então, assim, tem muita coisa já no mercado, tem muita coisa que a gente, que o produtor ainda não sabe, né? Nem a gente sabe, né? Que fica pensando, tem muita coisa para a gente mexer ainda, né? Mas tem muita coisa para a gente levar no campo, tá certo? Outra coisa também que eu vejo em questão que a gente tem que ter muito cuidado, a questão da forma da multiplicação de bactérias. Multiplicação on-farm, que a gente tem, que é a multiplicação dentro da fazenda, o próprio produtor fazendo a sua multiplicação bacteriana. Porque eu já vi também, como a gente anda muito no campo, a gente vê tudo, né? De tudo, literalmente, de tudo. Vê tudo. Então, assim, tem que ter muito cuidado com bactéria. Bactérias benéficas, né? Que são por quê? Multiplicar, como é que são feitas essas multiplicações, né, Marcos? São feitas em ambientes totalmente higienizados, são feitos com equipamentos metálicos, como é que a gente chama? Inox, né? Um equipamento. Inox. Enfim, todo aquele super controle. Eu vejo, às vezes eu vejo no campo o seguinte, a pessoa coloca lá uma caixa d'água lá no campo, coloca a bactéria e pronto, coloca o melaço, o açúcar, beleza, pronto, tá pronto. Mas a gente tem que observar que você não está só multiplicando uma bactéria boa. Bactérias, elas são fáceis de multiplicar. Se a gente fizer uma coleta aqui nas nossas mãos, nesse óculos aqui, colocar uma placa de Petri, né, e for para o laboratório, meu Deus, você vai ver inúmeras bactérias. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de multiplicação. Porque senão você está pensando que está colocando só bactéria boa e você vai lá um monte de bactéria ruim. Outra coisa é o tempo da multiplicação e de qual bactéria você está usando. Dependendo da bactéria, se você partindo de uma bactéria, não é de uma bactéria, não é nem 1 vezes 10 a nota, não. Partindo de uma bactéria
numa bactéria, em 24 horas essa bactéria pode se transformar em mais de 1 bilhão de bactérias, né? Então, e a outra em relação ao tempo, e a outra coisa é em relação a como está essas bactérias, se ela está na forma viva, mesmo convencional, ou está na forma de esporos, né? Ou está na forma de esporo ou endosporo, que é a mesma coisa, que é uma forma de sobrevivência da bactéria. Porque tem bactérias que ela está na forma viva. Se você for colocar ela para multiplicar, deixar 24 horas, você está pensando que está colocando muita bactéria, você vai fazer lá, não está colocando nada, porque a bactéria, dependendo, ela faz assim, ela tem um aumento exponencial, é a curva. Quando ela chega lá no topo, ela começa a morrer. Então, se você passar muito tempo, a depender, né, da bactéria, se você passar muito tempo, você está pensando que outra coisa, você não está colocando nada. Entendeu? Além de você ainda estar colocando aquelas resistentes que está colocando a ruim. Tá certo? Então tem que saber qual é a forma que a bactéria está, se está na forma de esporos ou endosporos, porque essa aí precisa a gente chama de ativação. Você precisa ativar, porque ela vai receber água, vai receber nutriente, vai multiplicar. Se ela está já na forma viva, né, já a bactériazinha viva. Enfim, são um monte de detalhes. Não é só chegar ali, pegar um tambor, tacar açúcar, melaço e botar a bactéria e... Não, já multipliquei minha bactéria. Não. Temperatura, certo? Temperatura. Então, uma série de fatores. Isso. Tem uma série de fatores, né? Que a gente tem que fazer essa observação que eu vejo muito no campo, a multiplicação on-farm, na fazenda, assim, de forma... Você está colocando nada ou está piorando a situação, sabe? Mas é isso. É preocupante, Marcílio, é preocupante, sabe? Até digo, eu gosto muito de um... Até dizer, eu vou falar de quem eu vi, né? E de quem eu passei para frente. Que foi o doutor Adilson, que eu vi lá no LinkedIn. Já tinha visto há um tempo. E aí o Vanderlei, que está aqui na live também, um dia ele curtiu, aí voltou para mim na live. A live não, o tema, né, dele. E eu gostei porque ele classifica a produção on-farm. Eu até digo isso, hoje, por exemplo, a gente tem, para a produção on-farm, até por conta do Programa Nacional de Insumos, né? A Embrapa ela lançou como seus protocolos, né? Ou seja, protocolos mínimos para você seguir, para você poder, digamos assim, no final obter produtos de qualidade e segurança. Sim. Mas a gente sabe que, por exemplo, hoje não é a realidade do campo, né? A maior parte do pessoal não segue os protocolos, digamos assim. Na verdade, não sabe nem o que é, né? Quando a gente pergunta às vezes. Tem gente que sabe, mas a maior parte às vezes nem sabe. É. E aí, quando você vai ver, ele faz uma classificação, a Dilson, ele em 3 grupos, né? Ou seja, partindo do nível tecnológico mais baixo para o nível tecnológico mais alto. São 3 níveis, onde o nível 3 seria o que você falou, né, Marcelo? Que é a produção realmente utilizando bioreatores de inox, onde o cara vai ter, dentro do bioreator de inox, controle tanto do meio de cultura, ou seja, vai estar tudo esterilizado, desde o que ele vai botar para produzir, até o controle está todo fechadinho, com temperatura, oxigênio dissolvido, você consegue ver tudo perfeito. E aí eu digo, aí é o que a gente tem que mirar para todo mundo, né? E aí, para o pequeno produtor, e aí eu gosto muito de falar isso, para o pequeno produtor, às vezes, eu falo um negócio assim, não dá sozinho. Mas, pô, vamos tentar ver a cooperativa, monta uma cooperativa, monta uma associação, vamos tentar um projeto desses que surge através do governo, que libera fundos para tecnificação de associações, de grupos coletivos de agricultores, que aí você não precisa, cada um, ter um sisteminha rudimentar em casa, mas ter um para todo mundo da forma adequada, né? Sim, sim. E aí o primeiro, Marcelo, que ele fala, eu digo, é o mais comum que eu vejo. O primeiro nível tecnológico 1, né? Geralmente é o quê? Uma caixa d'água, sem tampa, a céu aberto. E isso é uma das coisas que eu, inclusive, quando eu comecei a falar, por exemplo, dentro da graduação, a gente aprende a fazer biofertilizante aeróbico mexendo em caixa d'água. Sem saber, por exemplo, que tudo que está vindo no ar está caindo dentro. Exatamente. E aí, será que o negócio está certo ou não? E aí eu comecei a brincar com dizer, pô, vou partir pelo menos por uma coisa que eu consiga pelo menos eliminar o que tem fora. Aí o cabo começa a trabalhar o quê? No sisteminha minimamente ali seguro, que seria o nível 2, onde ele começa a fazer o quê? Pelo menos fechar o sistema, botar a tampa, e começa, às vezes, a recircular, começa, por exemplo, a esterilizar uma parte do material, às vezes só, por exemplo, o meio de cultura, mas o negócio ainda não está perfeito, ainda é em caixa d'água, porque a gente sabe que o plástico, por si só, ele funciona como um retentor, digamos assim, de determinados organismos. E aí eu digo assim, ele vai subindo. Mas a gente observa que todo mundo hoje que eu conheço, todo mundo está 1 e 2. Ou é 1 ou é 2. É verdade. Quando ele tem o máximo de controle, às vezes, ele só tem um controle, às vezes, da água, que ele esteriliza com cloro. Às vezes ele compra, às vezes, um meio de cultura comercial que é esterilizado. Mas, às vezes, o micro-organismo, ele mesmo multiplica. Aí eu digo,
Será que o micro-organismo que ele está multiplicando é o micro-organismo que ele disse que ele comprou? Aí, por isso que eu sempre recomendo o cara mandar pelo menos uma análisezinha para contagem, né? Em Fortaleza, faz para contagem, saber o que tem. Contagem. É igual a história do bioestimulante. Vou usar o bioestimulante top, é a mesma coisa que você vai comprar um mel de cultura top, mas o mel de cultura top, mas você vai usar todo jeito, que sentido faz? Né? Não faz. Não faz sentido. Então, assim, é muita coisa assim, muito detalhezinho que a gente tem que ir trabalhando, mostrando. E aí mas a gente chega lá. Eu sou entusiasta da produção on-farm, até digo, eu sou entusiasta, eu acredito que a produção on-farm é o futuro, até porque assim, eu acho que não volta mais, sabe? Mas, assim, não, acho que os cabos começaram. Agora, o que eu acho é o seguinte, é que vai caindo a ficha pouco a pouco, e principalmente em cima dos maus resultados, porque quando a gente não faz um negócio certo, não faz de qualquer jeito, muitas vezes você não tem resultado. E aí, ou você queima a tecnologia, você não quer mais usar, ou você continua batendo, insistindo, até você conseguir obter resultados bons. Sim. Então, ou seja, por pressão, você vai ter que se otimizar. E aí eu digo, quem puder, mire no nível tecnológico 3, vá para o inox, é caro, mas aí financia, vale a pena porque se paga, a gente sabe que se paga. Embora, você pode colocar em proporções pequenas, uns tubos menores, uma coisa, se paga. Também se paga. O que você pode deixar, o que você pode deixar de utilizar de produto em termos de substituição, meu amigo, é gigantesco. Entendeu? É gigantesco. Uma coisa também, falando essa questão de uso dos micro-organismos, ali no tabuleiro de Russas, uma questão do tratamento de nematóide, sabe? Muitas vezes o pessoal usa muito... a gente fez um trabalho, acho que foi em 2019, foi em 2020, numa propriedade lá, e a gente acompanhou essa propriedade fazendo aferições na Embrapa. Fez a coleta de raízes e solo, e a gente levava com bacillus subtilis e o Poconia, Clamidospora, né? E a gente levava para a coleta antes e depois levava para o laboratório da Embrapa em Petrolina. E aí trouxe um resultado fantástico naquela época para nematóide, né? A gente fez lá, uma nematóide tinha muito meloidógene, né? E tinha pratilempos também. Aí a gente voltou agora, fazendo novamente, fazendo essas aplicações, e aí o produtor, eu até que tenho que ir lá, mas o produtor, Marcílio, não vi, dessa vez não vi o resultado que a gente teve na vez anterior. Mas aí a gente está identificando outra coisa interessante. Que a gente, no caso do Poconia, é uma bactéria, né, Poconia Clamidospora, excelente para controle de nematóide. Aí tem que ver que nematóide é, porque porque o Poconia ele tem uma eficiência muito grande para o meloidógeno. Mas aí o que acontece? Lá ele já não está tendo muito o meloidógeno, possivelmente ele vai ter mais o pratilentes, que ele não vai trazer o resultado. Então, onde é que você quer chegar com isso? Que nem sempre o bacillus subtilis ou o Poconia é bom para doença tal. Aí vamos ver, mas que doença é nem sempre aquela mesma bactéria ou aquele mesmo micro-organismo é bom para isso aí, né? Então, assim, e lá o produtor também fez a questão da produção on-farm, entendeu? De multiplicação do produto. E aí fica aquela questão, né? Será que não foi a deficiência da questão da multiplicação on-farm? Aí a gente volta àquela questão, né? Dos meios de proliferação, que não é... Você tem um produto top e você não consegue acertar o meio de cultura, né? Não consegue. Que é muito importante. E aí você veio lá e eu vi lá eram tanques realmente, tanques abertos, né? Que o pessoal geralmente faz. Outra coisa que o pessoal faz muito, né? De aplicar o chorume popularmente fazendo, faz o tanque, botar água, né? Aí a gente vê muitos erros grotescos também referente a isso aí, sabe? Também. Aí bota lá até a bactéria misturar. Bom, enfim, tem que achar loucura, sabe, Marcelo? Marcelo, né? Aí você foi num ponto agora também, que aí eu me lembrei, sabe? Quando você falou da questão do tempo, eu acredito que é um dos maiores erros também, sabe? Você aplicar um negócio que já está morto, achando que está vivo. Né? Porque, como o Marcelo falou, você tem uma curva, né? Você diz,
quando você bota uma bactéria dentro do negócio, assim como qualquer pessoa, né, Marcelo? A gente vai se adaptar. Vai conhecer, olhar por lado, ver direitinho o que tem. Conheceu, aí ela vai crescer, vai usar o que tem naquele lugar para ela aumentar a população dela. Só que acabou, ou seja, ela vai comer tudo. Acabou, meu amigo não tem o que fazer, morrer de fome. E aí, às vezes, como você disse, quando a gente fala em multiplicação de algumas determinadas bactérias para aplicação, às vezes é 24 ou 48 horas, né, Marcelo? Dependendo de qual organismo. Sim. Aí multiplicou, ativou, tem que aplicar. Tem que aplicar. Se não aplicou, choveu no dia, meu amigo, não presta mais. Porque a primeira coisa que você vai perceber, e aí eu digo, isso é claro, eu já vi assim, uma multiplicação que deu errado, eu digo, o cheiro é o primeiro sinal de que o negócio está errado, Marcelo. Eu até digo, quando você sente bactéria, ela não é. Quando está na multiplicação, por exemplo, dentro de um fruto, uma coisa, você sente um cheirinho podre, né? Sim. Mas quando a gente está multiplicando ele em meio de cultura, muitas vezes o cheiro dele é um cheiro gostoso. Você abre a bicha para usar, quando ele está bonzinho, está no ponto, você vai botar para aplicação, você sente um cheiro gostoso. Mas passou do ponto, meu amigo, não tem cheiro pior. É verdade. Porque você sente logo aquele mau cheiro, aquele negócio ali, rapaz, passou do ponto. Passou do ponto. Aí isso às vezes é o comum, o cara diz, não, mas não vamos perder não. Aí gasta dinheiro para pulverização, bota o tratorista, por exemplo, como vocês medem lá em grande escala, o cara bota um tratorista para fazer a pulverização, mas não está servindo de nada. Aí depois diz, mas não está controlando. Não está porque você está pulverizando um negócio morto. Não adianta você quer aplicar. É biosoluções, tem que ir vivo. Não adianta que se for morto. Eu vou fazer só uma analogia. Leite, a coalhada e o leite estragado. Qual é a diferença? Duas coisas. Exatamente. Totalmente diferente, né? Assim, um é bom, o outro não é. O cheirinho da coalhada é bom, né? Que é o leite coagulado, é bom, e o leite estragado já é outro. Entendeu? Oxi, mau cheiro, pior, mau cheiro não tem. Exatamente. E aí o Conde até colocou aqui no grupo, que ele também assistiu uma palestra, deixa eu até ver se eu recupero com quem tinha sido a palestra. O Conde, que é lá de Fortaleza, colega também, estava lá na oficina do pessoal do Quintal Vivo. Ele disse que assistiu uma palestra com a doutora Maria Ângela, né? E aí ela desceu para nos on-farms. Eu, dentro da pós também, com os meus professores da área, principalmente fitopatologia, a professora, aí eu vou usar o exemplo da professora Márcia Michele, porque ela defende esse ponto de vista, que é da UFESA, por exemplo, ela trabalha com manejo ecológico de doenças. Ela diz que a maior preocupação dela hoje é a produção on-farm, porque, como diz, ela não consegue, quando ela chega, ela só encontra os casos errados. Ela não conseguiu ver aquele caso excelente. E aí, às vezes, ela diz assim... Exatamente, ela diz assim, se eu estou vendo o que eu estou vendo, às vezes, né, em grandes empresas que exportam, por exemplo, para a China, para os Estados Unidos, não sei para onde, imagina o que eu não vou ver quando eu for no pequeno agricultor. Porque se a grande empresa que tem informação, que tem recursos para fazer da forma adequada, às vezes não faz, verdade. E às vezes eu até digo, eu não culpo também só a empresa, porque às vezes tem empresa que é mal orientada. Sim. Ou seja, até estava tentando achar a palavra, mas não achei. Não tem. Mas, por exemplo, mal assessorada, né? Pronto, essa palavra dizer. Ela é mal assessorada. E aí faz da forma inadequada para poder ser mais rápido. Mas é uma coisa que é justa. É justa essa preocupação. E é justa tanto para quem consome, como para quem está fazendo certo. Porque eu digo, não é porque a gente é produtor, porque a gente é consultor da maquinária, que a gente vai querer que seja de qualquer jeito, só para ganhar dinheiro. Não, a gente quer, ao mesmo tempo, que a gente veja o produto sendo produzido, que a gente possa consumir sem medo. Eu não quero ir num produtor para não comer o produto dele, não. Eu quero ser cliente dele também como consumidor. Exato. Então, quando a gente vê uma coisa sendo feita da forma adequada, até digo, eu sinto orgulho de carregar comigo. Eu digo, carregar comigo o quê? O exemplo, o nome da pessoa, porque eu digo, pô, rapaz, o fruto de fulano é um fruto excepcional. Excepcional. É excelente. O exemplo é excelente. Hoje não tem coisa melhor de dizer, olha, fulano faz assim. Eu geralmente faço muito isso. Quando tem um negócio bem certo, eu levo... Hoje fulano faz dessa forma. Então, o exemplo é excepcional. Né? E aí ninguém defende o errado, sabe, Conde? O que a gente defende realmente é a forma adequada. E aí a professora Maria Ângela, a professora Márcia Michele, elas têm razão e a gente concorda com ela. Que tem que ser feito da melhor forma possível. Tanto para a gente enquanto consultores e profissionais da área, como para a gente enquanto consumidores. Então a gente quer que seja realmente, tenha o máximo cuidado, assim como a gente quer que tenha nos químicos, a gente quer que tenha também nos biológicos. Como o Marcelo disse lá no começo, não é porque é natural que também a gente vai fazer de qualquer jeito. Não, o natural ele também requer cuidado. Até porque, vou dar o exemplo do EPI, né, Marcelo? Não é porque você vai aplicar um defensivo químico, você vai aplicar um defensivo natural, que você vai dispensar, por exemplo, o EPI.
do mesmo jeito. Se a gente quer multiplicar uma coisa, a gente quer que seja feito com segurança, com cuidado. E aí, Marcelo, pode falar, Marcelo, se eu lhe cortei. Não, exatamente. Por exemplo, tem muitos produtos orgânicos, né, de origem botânica, que são os terpenoides, que é a origem de laranja, que está largamente usado, né? Dos óleos essenciais, que é produzido, inclusive, aqui por o óleo de ninho, né, né? também. O óleo de ninho, o óleo alecrim-pimenta que tem, inclusive, produzido pela Agropau, né? Na CB. E aí tem vários outros produtos. Os ácidos peracéticos, que resistem, inclusive, certificação orgânica. Mas se você vai utilizar, por exemplo, um ácido peracético, se você não usar o ácido peracético, é espetacular controle de oído. Mas se você for usar o ácido peracético sem um EPI, o ácido peracético ele vai dar uma queimada na sua pele. E aí? É um produto com certificação orgânica. Né? Então, assim, não é pelo fato de ser orgânico, né? Não vai fazer que não, vou relaxar, não vou falar, não, você está trabalhando com vidas, né? Então, assim, a gente tem que preservar essa questão todinha também. São muitas coisas, tem muitas linhas de produto no mercado, microbiológico, macrobiológico, enfim. Mas tudo isso a gente tem que ter o equilíbrio no uso, né? A gente tem o equilíbrio na cultura, mas a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente vai utilizar aquilo ali. Primeiro a gente tem que pensar para depois a gente atingir melhor os alvos, né, desejados. Marcília, aí como você disse, como a gente usar da forma adequada, né? Nós já falamos aqui de como produzir, e aí eu digo, o produtor, Marcílio, e aí era um problema que a gente tinha, como a gente conversou no começo, lá no começo do uso do controle biológico, dos insumos biológicos, era muitas vezes a desinformação ou o uso inadequado, né? Ou seja, o cabo às vezes não sabia muito bem como proceder, aplicava da forma inadequada e não tinha o melhor efeito. Pensando hoje, por exemplo, Marcília, aí a gente tem que, eu acho, dividir em categorias, né? Mas pensando nas principais biosoluções hoje. O que o produtor pode fazer para obter, por exemplo, o melhor resultado, né? Ponto de vista solo, acho que às vezes o que é no solo, acho que tem uma coisa, o que é acima também tem outra. E aí eu lhe pergunto, Marcelo, jogar essa bomba para você. Como ele pode fazer o produto ter o melhor efeito? E aí eu vou até dar um exemplo para poder dizer mais ou menos o que eu acho que a gente tem que... Dá para aplicar a qualquer hora, Marcelo? Dá para aplicar no solo seco? Pronto. Primeiro, ele tem que entender qual é o problema dele, tá certo? Primeiro, ele tem que saber qual é o problema. Porque é nematóide? Né, deficiência nutricional, né, porque tem alguns problemas que têm características idênticas. Né? Primeiro ele tem que identificar o problema dele. Identificou o problema, vai procurar um manejo adequado. Pega uma assessoria, né, se ele não souber, pega uma assessoria adequada e vai tentar identificar o melhor tratamento para aquilo que ele quer. Horário de aplicação de produto biológico, né, horário de aplicação, principalmente numa temperatura como a nossa, que nós temos uma temperatura quente, é importantíssimo. Entendeu? Por exemplo, bacilo thuringiensis, você vai aplicar bacilo thuringiensis para controle de lagarta, né, que é os BTs. Se você vai aplicar vou aplicar na manhã. Quando é 10 horas, se aplicar de manhã, se aplicar 9 horas da manhã, for 10 horas, está todo degradado. O sol degrada, a luz, ele é fotodegradador. Entendeu? Então, assim, é fotossensível. Não vai funcionar. Tá certo? Aí ele vai dizer, não, o BT não presta. Mas o BT presta. O negócio foi só porque ele é facilmente degradado. Aplica durante a noite. Umidade, se você for aplicar produto microbiológico para solo, produto microbiológico para solo, você tem que ter umidade. Né? A melhor época de você aplicar produto biológico, por exemplo, é no inverno, né? Porque você tem dia nublado e tal. Mas só que como nosso inverno aqui é pequeno, né? Nosso período chuvoso, nosso inverno, verão, digamos assim, é curto, só aplicar durante a noite, nos horários frios e com umidade, certo? E com umidade suficiente. Se você não for aplicar com umidade suficiente, também você vai jogar fora. Outra coisa que você tem que observar é aquela questão da quantidade que você tem que aplicar, observar aquilo que eu falei lá, a concentração, né? Você não confundir o UFC por grama e o UFC por quilo, porque você tem que regular a dosagem, não são as mesmas coisas, né? Na unidade formadora de colônia. Outra coisa também é observar, porque tem produtos que você pode aplicar vários micro-organismos de uma vez só para controle da mesmo problema ou de outros problemas. Mas, às vezes, tem micro-organismos que não tem um sinergismo entre si, entendeu? São antagônicos. Por exemplo, tem um tricoderma que é antagônico com... Não estou lembrado aqui o nome do bacilos. Não é o tricoderma
eu não estou bem lembrado agora, mas tem um tricoderma que não que é antagônico com o outro produto. Então, você tem que saber, se você for necessitar aplicar um ou mais produto para resolver um ou mais problemas, tem que saber se tem sinergismo entre si para não competir. Porque a maioria das bactérias, por exemplo, Bacillus subtilis, uma das formas que controla... Bacillus subtilis controla a bactéria, e o Bacillus subtilis é uma bactéria. Uma das formas de controle dela, uma das formas, né? Porque é por inibição competitiva, porque ela consegue crescer tanto que a outra não tem espaço para crescer, entendeu? Além da produção de toxinas, né? Mas uma das formas de coisa é por inibição competitiva. Então, assim, só fazendo um resumo, identificar o problema, né? Verificar a concentração do produto, horário de aplicação, tá certo? Isso são os fatores, e um pouquinho de paciência, né? Um pouquinho de paciência, porque não é de uma hora para outra, aquele micro-organismo, inclusive os macro-organismos, tá certo? Que hoje já tem, a joaninha, tricograma, tem outros aí, como anticácia, enfim. Crisopídeo, né? Exatamente, crisopídeo, entendeu? Então, já os micro-organismos, você tem que... Vem lá os ovos lá para eclodir, né? Então, você tem que ter aquele momento de aplicação, né? Então, é isso. Cássio. São essas observações. Não é só chegar, pegar um produto, botar lá, não. Doses, exatamente. né? Dosagens. São uma série de detalhezinhos, mas são simples coisas que podem trazer um resultado super benéfico, entendeu? Misturas. Tem muita gente que pergunta, pode misturar um produto químico? Alguns produtos podem. O Beauveria bassiana, você entendeu? O Beauveria bassiana, ele pode ser misturado com alguns fungicidas químicos. Olha, é um fungicida e é um Beauveria. Mas é o primeiro sinal que aí que o pessoal aplica fungicida químico para resolver tudo e às vezes não resolve exatamente por isso, porque tem fungo que aquele fungicida defensivo químico não vai atuar. Exatamente, o Beauveria bassiana tem produto, inclusive a gente tem uma listagem de que pode ser misturado ou não, no caso do Beauveria, se eu quiser fazer associação, entendeu? Produto químico misturado com Beauveria biológico e não vai matar a Beauveria, pelo contrário, vão ser inclusive até sinérgicos. Então são várias essas observações aí que são importantes, Cássio. Sobre a compatibilidade, Marcelo, tem até um aplicativozinho de celular mesmo, que é da Cooper, que é compatibilidade. É muito bom ela, porque ela tem, eu acho que para quase todos os organismos que a gente tem registrados, ela tem compatibilidade com os principais insumos que é usados, né? É muito bacana, às vezes, porque assim, se não tiver tudo, né, Marcelo, mas às vezes o consumidor, às vezes você tem interesse em comprar um produto e está na dúvida, até para a gente profissional é bom porque é uma ferramenta que a gente tem que ter à mão, né? Sim. Mas às vezes até o consumidor, se ele quiser, ele pode dar uma olhadinha. Só colocar a Copert lá no Google, na Play Store, nas lojinhas dos aplicativos aí do celular, que sempre tem. É muito bacana ter também. E aí, eu achei muito bacana, Marcelo, você falar sobre a questão de misturas, porque é uma das dúvidas grandes que surge hoje, né? Inclusive misturar organismos, que hoje a gente tem produto que eu acho muito bacana, que não é um organismo só, são combinações, né, Marcelo, como você disse. Isso. Se os organismos eles conseguem, digamos, atuar de forma sinérgica, eles às vezes compõem a mesma formulação. Já quando não pode também, né, Marcelo, já vem, você não pode misturar de jeito nenhum. Mas eu acho muito bacana. Pode falar, Marcelo. Só um detalhe, eu não sei como é que está o tempo, se ainda dá tempo para falar alguma coisa. Olha. Não, tá tranquilo, viu, Marcelo? O tempo tá tranquilo. Pronto. Olha, outra coisa interessante que eu vejo muito no mercado são as composições, tá certo? As composições. Bocacha, por exemplo. Né? Bocacha nada mais é do que uma composição orgânica que você mistura ali com farelo de farelo de trigo, farelo de arroz, enfim, o cunho de arroz. E os bocachas com aeração, e tem os bocachas com aeração, que você manda, e os bocachas que é fermentação, né, que é fechado, né? Aí eu vejo também o seguinte, por exemplo, às vezes tem uma composição de bactérias, tem lá, bactérias lácteas, né? Lactobacillus plantarum, lactobacillus, enfim, tem os lactobacilos, que são as bactérias que se reproduzem muito bem no meio aeróbico, né? Porque elas conseguem baixar o pH rapidamente. Aeróbico não, desculpa, anaeróbico, né? E você bota num ambiente fechado. Aí você lá, ou tem na mesma composição, ou você pega outra bactéria que funciona no meio aeróbico. São bactérias aeróbicas, né? Que as anaeróbicas funcionam no meio, tem as anaeróbicas, né? As anaeróbicas facultativas, aeróbicas e com ou sem oxigênio, né? Em resumo, com ou sem oxigênio.
Aí você bota lá, fazer uma fermentação, uma bactéria que funciona sem oxigênio, e no mesmo tempo lá você bota uma bactéria que funciona sem oxigênio. Você está matando umas. Você está matando vai servir só uma bactéria. Aí da mesma forma você pega e faz. Então assim, na hora de fazer o processo, você pode fazer 2 tipos de processo, né, Cássio? Que é o processo aberto, com a multiplicação, com a oxigenação, e a outra da fermentação, fermentado, todo coberto no processo. Então assim, tem que ter o cuidado de você não estar utilizando, você colocar conjuntos, ou mesmo de forma individual, eliminando umas bactérias, pensando que está tudo ali e não vai ter. Você vai matar umas e outras não. Da mesma forma que você fizer no sistema aeróbico, você botar as anaeróbicas, você está matando as anaeróbicas, que são os lactobacilos, né? Porque os lactobacilos têm a tendência de baixar o pH rapidamente. Enquanto muitas bactérias elas não resistem a um pH muito baixo. Alguns lactobacilos baixam o pH, que o ideal da fermentação é abaixo de 4, pH abaixo de 4,5, né? De 4,5 abaixo. E outros não resistem. É tanto que, inclusive, alguns bocachos, dependendo do que você quer, a gente utiliza, inclusive, calcário ou então algem, carbonato de cálcio, que é exatamente para manter o pH estável, né? Manter o pH estável, porque se baixar demais, em determinado momento e rapidamente demais, você vai eliminar várias outras bactérias. Então, tem só esse parênteses aí. Tentar, de certa forma, tamponar, né, Marcelo, para não matar tudo, né? Tamponar, exatamente. Eu não vi a memória. Tamponar, exatamente. Segurada, realmente. Isso. Aí, Marcelo, você já até respondeu uma pergunta que o Wanderlei tinha feito, que era com relação ao pH da cauda, né? pH da cauda para aplicação. Eu estava achando que era multiplicação. Não, Marcelo, aí eu digo. Com relação, você falou sobre o pH para multiplicação, Marcelo. E aí o Wanderlei deixou a pergunta pH para aplicação. Porque a gente sabe que produtos, dependendo do produto, a gente tem que estar acompanhando o pH da cauda na hora de pulverizar. Eu digo, não tem como hoje a gente pensar também com isso, né? De estar fazendo pulverizações sem saber ao certo se, por exemplo, a água que você está usando, se a mistura está num pH ideal para estar sendo pulverizada. E aí, Marcelo, se aplica também para os biológicos? Para alguns, em média de pH 6. Em média de pH 6. Tá certo? Os biológicos. Porque... geralmente o cabo já bate, né, Marcelo? Um pouquinho abaixo do neutro, né? Exatamente, um pouquinho abaixo. Um pH 6, ele é ideal. Pronto. E aí, Marcelo, ele até perguntou também, aproveitar já as perguntas do Wanderlei também, porque eu tenho umas aqui minha também. Mas aí ele já perguntou também, por exemplo, a aplicação via pivô central. Dá para trabalhar, por exemplo, biológicos via pivô central? Tranquilamente. E eu já deixo a pergunta via FAST, né? Também, né? No sentido assim que tá para via água de irrigação, né? Dá tranquilamente. Só ver a questão do pivô, só questão de horário. Aplicar à noite, né? Horário frio, dá tranquilamente. Principalmente, assim, agora volta. Principalmente se o alvo for fungo ou bactéria, for problema de solo. Isso. Né? De solo. Porque na solo, folha. Diz, né? De solo. Porque, por exemplo, vai funcionar via folha, mas porque o pivô tem um volume de água muito grande. Né? Então, assim, a depender da quantidade que você for aplicar, às vezes o residual do micro-organismo via folha fica muito baixo, entendeu? Fica muito pequeno. Então, a multiplicação, às vezes, dependendo do que for a doença ou do que for o produto, às vezes não é bem funcional. Agora, se o problema for via solo, show de bola. Excelente, viu, Marcelo? E aí eu já até vou aproveitar você e perguntar. Porque a gente sabe que tem surgido muitos trabalhos, até disso, eu tenho procurado um produto, mas não, por enquanto ainda não achei. Porque a gente já viu trabalhos demonstrando que a Bovéria ela tem um efeito de indução de resistência, né? Bovéria aplicada via solo. Você já viu algum produto, Marcelo, lançado nesse sentido? Uso de Bovéria, no sentido, por exemplo, como indutor de resistência, não como controle de insetos diretamente? Não, Cássio, eu não tenho visto. Eu tenho visto controle de aumento de resistência em relação a ácido salicílico, essa questão. Em relação a Bovéria, Bovéria realmente eu não tenho visto o trabalho em relação à indução de resistência. Tenho visto mais com a salicílica, com sílica, enfim. Tá ótimo, né? Porque é uma das coisas também que eu tenho monitorado para acompanhar, porque eu tenho visto... Porque por exemplo, eu tenho uma revisão, tá na revista aí, sobre fungos entomopatogênicos, né? Que é para tentar ver se faço uma publicação sobre ele, fazendo uma revisão sobre os organismos que a gente usa principalmente. E a Bovéria, ela me surpreendeu nisso, sabe, Marcelo? Primeiro, assim, a gente já tem vários avanços em relação à Bovéria, né? Que nem você disse. Antigamente, a gente via basicamente só meio de cultura sólido, né? E aí já era uma grande dificuldade. E a gente começou a ver os primeiros meios de cultura líquido, recentemente, né? Que aí facilitou, por exemplo, um pouco a questão da produção industrial. E aí me surpreendeu isso, trabalhos mostrando ela
na verdade, quando eu sei, uma determinada cepa, né? Não é qualquer Bovéria também, é uma determinada cepa que, aplicada via raiz, gerava, por exemplo, a produção de metabólitos secundários que eram associados à proteção da planta, sabe? Aí eu achei, eu digo assim, isso não demora muito tempo para chegar no mercado, não. Porque é um produto, como eu digo, né, que entra aí nos nossos inoculantes, né? Pode ser que tenha um efeito bacana. Agora eu lembrei aqui, Cássio, eu não vi ainda com a Bovéria, mas eu vi uma explanação com o Bacillus velezensis. O Bacillus velezensis, ele também, que é um extrator muito bom para fósforo, ele também ele induz ele induz também a proteção natural da planta. Ele tem esse processo de indução que está em estudo ainda, mas o Bacillus velezensis ele também está se configurando a ser também um ótimo inoculante nesse sentido, né, Marcílio? Isso mesmo. Excelente, excelente, Marcílio. Marcílio, com relação, por exemplo, a fitoprotetores, você já conseguiu ver alguma coisa, Marcílio, também nesse sentido? Porque a gente sabe que a gente tem alguns produtos que hoje são recomendados a gente fazer aplicação com insumo biológico, né? Mas eu ainda tenho, digamos assim, uma certa dúvida sobre qual usar, como usar. Fitoprotetores para alguns fungos, por exemplo, fitoprotetores, a gente tem o próprio Bacillus subtilis, né, que é uma cepa do Bacillus. Não tem só uma cepa, tem vários. Tem várias cepas, mas que é um fitoprotetor para fungos como a antracnose, você utiliza inclusive na pré-colheita do mamão, tá certo? Excelente. Não só do mamão, mas com outras culturas, né? Antes de você colher, você aplica ele, né? Ele como biológico, não são todas as cepas, e Bacillus subtilis, volta aquela questão da cepa. É um produto que atua como fitoprotetor é o Biobac, né? O Biobac o Biobac funciona como fitoprotetor, com controle de antracnose. Aí tem também a questão dos silícios, né? Dos silicatos. Né? Os silicatos também. Né? Mas o que destaca mais na questão de micro-organismo, eu acho que é o Bacillus subtilis mesmo. Entendeu? Como proteção. Aí você falou dos silicatos, eu vou até perguntar, Marcílio, então eu posso falar que o Kaiser-Go é de certa forma, um fitoprotetor, né? É, terra de atomar. Sem dúvida. A gente já está trabalhando, eu tenho em casa. E não tem compatibilidade com ninguém. Não tem um produto excelente mesmo. Pode aplicar, não tem compatibilidade com biológico, com químico, não tem nada. Né? Ele tem a proteção, inclusive como indutor, e a proteção, como indutor de resistência à própria planta, e uma proteção física mesmo. Você aplica, o silicato, ele vai formar aquela camada. Percebe? Você vai fazer ela camada. Para insetos como cigarrinha, lagarta, né? Lagarta. Plaminador, Marcílio, eu vi o pessoal falando plaminador um pouquinho também. Isso. Laminadora também, porque nunca ele forma aquela camada. Quando a gente vê no microscópio, ele fica aqueles cristais, né? Então a lagarta, ele vai inclusive ferir o aparelho bucal da lagarta, entendeu? Quando você aplica. Vai desgastar os dentes, né? Vai desgastar os dentes, a bichinha não vai lá, entendeu? Fica menos atraente, inclusive, para cigarrinha também, entendeu? Cigarrinha do milho, que é um problema sério hoje. O problema de milho hoje não é mais lagarta, né? Porque, o problema de milho hoje é cigarrinha, a Davos Maids. Enfesamento. Exatamente. O fitoplasma, né? Que é o vírus do enfesamento. O espiroplasma. Mas o problema da cigarrinha, o do milho hoje é a cigarrinha. Então, um dos componentes muito bom para controle de cigarrinha, via biológica, é o Bovéria baciano, que tem resíduo, Bovéria resiste para cigarrinha, e a terra de atomácea, que é o que é seguro, que é a sílica, né? Que é a sílica agrícola. É muito bom, ajuda bastante no manejo de controle de cigarrinha. Excelente, Marcílio. E aí eu já vou me encaminhar um pouco para o final, para liberar você para o almoço, para eles não chegar chamando. Não se preocupe, aqui está tudo tranquilo. Ô, Marcílio, mas aí eu queria fazer mais uma pergunta também. Pensando um pouco agora na fruticultura, né? Porque a gente sabe que o Vale do Jaguaribe, ele tanto tem se tornado, né? Na verdade, ele se tornou conhecido pela fruticultura e ultimamente tem se tornado, talvez, no maior polo dentro da nossa região, dentro dessas micro-regiões, da parte também de culturas anuais, né? Na verdade, porque assim, é até estranho eu falar, porque eu falo e eu fico repensando, digo, não, mas rapaz, é porque a gente está muito bem cercado, né? Porque nós estamos a poucos quilômetros de 3 perímetros, né? Tem um perímetro aqui do Destá, tem um perímetro aqui da Fapija, né?
E acho que esses daqui são os dois que estão mais próximos, a pouquinhos quilômetros, e a Acho gente que a gente tá observa, por dentro, né? exemplo, Acho que a gente está tá dentro dentro. praticamente, né? Isso. E aí eu falo, por exemplo, de fruticultura, é quando eu vejo, mas também tem culturas anuais, mas também tem hortaliça, então são polos muito, digamos assim, muito diversificados. Verdade. Mas dentro, por exemplo, considerando esses dois grandes grupos, né, fruticultura e culturas anuais, hoje, e aí eu vou puxar um pouco a sua venda, hoje, como tem sido basicamente questão de vendas, Marcelo? A fruticultura tem assimilado bem as biosoluções, tem sido mais, por exemplo, a questão das culturas anuais, que até muitas delas vêm migrando, por exemplo, empresas de outras regiões, talvez já tenham uma aceitabilidade um pouco maior, mas como você tem percebido a resistência na prática, por exemplo, dentro desses dois grupos, quem talvez tenha aceitado um pouco melhor em relação ao outro? Cássio, eu acho que a fruticultura, sabe? Eu acho que a fruticultura, sim, tem sempre a banana, o mamão, principalmente. Eu tenho clientes que, por exemplo, ele tem tem controle de ácaro praticamente sem defensivo, só usando Bovéria, entendeu? Então, assim, goiaba usando metarrísio, né? O metarrísio mais Bovéria, para controle de psilídeo, entendeu? E aí fica só, às vezes, dificulta muitas vezes o trabalho, porque você, como a gente tem muita proximidade, eu digo que os produtores sempre são muito próximos uns dos outros, plantios de goiaba, por exemplo, são todos circunvizinhos, digamos assim, aí você, quando fica um pouco mais difícil quando você não consegue volta aquela questão do equilíbrio, né? Você tem uma área que não está bem equilibrada, só usando defensivos químicos e a outra convencional, os dois, né? Usando os dois, aí você, quando você não tem um vizinho que trata bem, aí vai prejudicar quem trata bem, entendeu? Aí fica essa maior dificuldade. E a outra também, assim, em relação a produtores, né? Os produtores, mas embora já mudou muito, viu, Cássio? Eu sinto que os produtores hoje já estão mais aptos a aceitar o conhecimento, mais aptos a aceitar os testes, mas produtor hoje não, eu quero testar, eu quero vir, pronto. Mas a gente tem que acompanhar muito bem os testes, porque senão sai furado. Se a gente não acompanhar, não mostrar, aí, entendeu? Mas tem muitos produtores hoje que eu já vi, mas já enfrentamos mais dificuldade, entendeu? Já enfrentamos mais dificuldade em relação a isso. Mas ainda há uma resistência exatamente pelo fato de você não ter a questão do imediatismo. Eu quero resolver isso, quero seguir para hoje. Não, não é bem assim, para hoje, vamos fazer assim e tal, entendeu? Então, mas na fruticultura ainda se destaca, ainda eu acho que digamos assim, nossas vendas maiores em relação a biológicos ainda a fruticultura. Embora as grandes culturas, né, também tem os produtores que já usam, né, principalmente no milho, para ajudar no controle de cigarrinha. Não sei porque a cigarrinha também é tão difícil que você não controla também só com defensivo químico. Você tem que fazer um bom manejo, né, um bom manejo. Então, assim, eu acho que é isso aí, Cássio. A gente utiliza mais e as dificuldades são essas aí, mais na fruticultura, e as dificuldades são essas aí mesmo. Vou até marcar para a participação na live também, Marcílio, só registrar, na verdade, da secretária de Agricultura aí de Palhano, a Aline, que é minha conterrânea, também estava aí na live. E aí eu já deixo uma pergunta também do Sítio Viana, que na verdade é uma pergunta que eu já digo a resposta. Tem. Mas aí eu vou deixar o Marcílio dizer aí, dentro dos principais gargalos, Marcílio, que ele pergunta se hoje tem todos os produtos para conduzir a cultura do mamão só com biológico. Dá para trabalhar pensando no químico no mamão? Sem pensar no químico? Dá. Em relação principalmente em controle, eu vejo no controle de pragas e doenças, dá. A única coisa é trabalhar com prevenção, entendeu? Porque o que eu vejo às vezes é o seguinte, não só com os biológicos, mas com os químicos. Está lá o problema muito grande, entrou muito ácaro, que o principal problema de mamão é ácaro, e aí tem que fazer bateria, que senão não resolve. Então, se você fizer, por exemplo, um controle de mamão, por isso que eu disse, eu tenho clientes que faz controle do mamão com ácaro praticamente só com Bovéria, entendeu? Então, só fazer prevenção, certo? Prevenção. Aplicar, tem pouco ali, você aplica, não tem problema. Aí você vai ter a proliferação daquele fungo ali já de forma natural, entendeu? Você tem o bacillus subtilis para controle de fungos, né? Que tem muito fungo como varíola e outro, pinta preta, enfim. Um que dá para você controlar com bacillus subtilis. Eu só não diria ainda a questão da nutrição, certo? A nutrição em si, eu acho que não dá para fazer o manejo ainda no mamão, na minha opinião,
se você tem uma mão de alta produtividade, sem ainda você lançar a mão de alguns fertilizantes aí de origem química no primeiro momento. Mas eu acho que no controle de pragas e doenças, se fizer um manejo preventivo, dá sim. E aí, Marcelo, eu vou lhe perguntar, né? Como eu dos orgânicos, 100%, onde está o gargalo da fertilização do mamão, Marcelo? Onde é o insumo, por exemplo, hoje da fertilização do químico, que não, digamos assim, não dá para deixar ele de lado, sem deixar de lançar a mão dele na cultura. Potássio. Potássio, sabe? Eu acho que vejo o potássio. Porque o fósforo, se você pegar... se você souber trabalhar, fazer um manejo antecipado com fosfato de natural, por exemplo, né? Mas você tem que fazer bem antecipado, porque o fosfato natural você aplica, você vai demorar 2, 3 anos para aquele fosfato estar disponível, né? Você não pode aplicar agora, você vai plantar uma mão, aplicar fosfato de rocha e aplicar e vai ter... Não, é preciso ter que fazer... Eu quero plantar mamão, tudo tem que ser planejamento. Eu quero ter minha roça de mamão com alta produtividade, 100%, digamos assim, sem orgânico, de alta produtividade. Então, você tem que fazer o planejamento bem antes. Porque aí você vai lançar a mão de fosfato de rocha, porque você vai ter o resultado mais lá na frente. Enfim, entendeu? Agora, de imediato, eu acho que potássio, embora tenha, já tem um sulfato de potássio, inclusive orgânico, né? Que é o orgânico da esquerda. O orgânico, eu ia jogar aí, galera. O orgânico. Agora não tem o orgânico. Tem o orgânico, né? Mas aí tem que ver a questão do Mas custo, também né? o outro, só tem basicamente ele, Marcílio, quando a gente vai ver, dos de maior solubilidade, né? Que a gente tem, por exemplo, outros materiais, mas a gente percebe que ele é o que tem a característica de ter uma rapidez, uma eficiência um pouco maior. É um produto Acho que o preço dele também é um pouco mais alto, mas ele é um material muito bom. Aí eu volto àquela questão também, Cássio, e às vezes a pessoa pensa que o orgânico vai sair mais barato. Não, o orgânico não é mais barato, não. Você tem que... O preço que você tem que conseguir pelo fato de ser orgânico, na venda tem que ser um preço melhorado, diferente. Porque uma coisa que estimula, às vezes, a produção orgânica que eu vejo, Cássio, é o seguinte... você faz todo o manejo, mas na hora de vender, você vai vende pelo preço do não dá. Aí o produtor veja, não, eu não vou ter esse trabalho todo, eu acho que é um dos empecilhos que é em relação ao preço de venda, que eu acho não, tem que ser diferenciado, né? Porque o produtor orgânico ele vai gastar até mais um pouco, talvez, entendeu? Do que o convencional. Aí o preço tem que pagar, porque senão ele não... Isso não é atrativo. Porque, Marcelo, a gente diz, eu ia dizer a você assim, eu estou, por exemplo, dentro da parte do orgânico, dentro do agroecológico, por amor, né? Eu digo assim, eu gosto disso, eu acho bom, tá? Mas eu não posso chegar para um agricultor e nem posso viver de amor, né? É uma coisa boa eu fazer algo que eu gosto, é uma coisa boa o agricultor fazer algo que ele gosta, mas se não tiver entrando renda para ele, se ele não tiver como se alimentar, não tiver recurso, por exemplo, para comprar uma televisão, comprar uma geladeira, ter uma casa boa, ele não vai fazer. E nem eu vou querer que ele faça, porque eu não quero que ele faça para passar perrengue, né? Eu quero que ele faça para ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida, isso. E às vezes, e aí eu vou bater em cima dos colegas, né? Da nossa região que trabalha com orgânico, às vezes está faltando trabalhar a mentalidade do produtor que está indo para orgânico. Por quê? Porque a gente viu uma ascensão muito grande, por exemplo, da acerola, que é onde eu estou inserido hoje também. Só que, por exemplo, a gente não pode ter como orgânico, ou ter como referência de orgânico, uma única fruteira que você produz para ser matéria-prima. Ou seja, você tem uma diferenciação de preço que faz valer a pena você vender acerola orgânica em relação ao convencional? Tem, mas não pode ser a única coisa. Por quê? Porque se você está pensando em se manter sempre, né, colado no atravessador, porque a gente mantém esse contexto, né, de vender matéria-prima e não vender produto final, o produtor sempre vai ter uma margem pequena. Então, quando o preço cai, o produtor perde. E aí, o que eu falo às vezes? Você pode ter, sim, a acerola, e aí os que estão comigo aí na assistência, eu sempre bato e digo, ó, nós vamos ter a acerola, mas não pode ser só a acerola. A acerola vai ser o carro-chefe, vai ser aquilo que vai sustentar a sua propriedade ao longo do ano. Agora vamos fazer o plus, vamos fazer a aposentadoria, o que vai passar, que é para você ter dinheiro para as outras coisas. E aí eu tenho brincado com eles, dizer, vamos montar uma feirinha, vamos fazer, sabe o quê? Vamos montar uma rede de clientes, vamos criar uma página na internet para vender cesta orgânica, vamos vender, ou, de certa forma, vamos colocar esse produto dentro da rede de supermercados, como Nossa Família, como Pinheiro, por exemplo. E algumas pessoas, como no caso do Vanderlei, ele tem essa visão de que ele hoje é produtor de acerola, principalmente, mas que ele quer, por exemplo, produzir uma diversidade de plantas. E aí está lá o sítio Vale Orgânico,
já num processo de planejamento de um sistema agroflorestal para produzir hortaliça orgânica. E aí eu digo a ele, aí sim. Só que aí, outro ponto, viu, Marcília? Identificar esse produto no final. Porque a caixa de acerola que sai, ela vai com o selinho lá dela, até chegar na empresa, para ter rastreabilidade, passar para frente. Mas é muito importante, se você produz banana orgânica, e aí eu vou dizer, porque isso é um padrão na nossa região, tem muitos produtores de acerola que produzem isso dentro da certificação dele, dentro do plano de manejo dele. Banana, graviola, limão. Só que às vezes a quantidade não é tão grande quanto a acerola, aí ele vende como convencional e diz, não, mesmo que você venda pelo convencional, mas faça questão de meter um selinho lá de orgânico, porque se você não está tendo valor agregado hoje, mas você tem que brigar por esse valor agregado. E para você brigar, você tem que dizer por que é diferente. Se está lá uma caixa de banana uma do lado da outra, as duas são igual, a pessoa não sabe Não vai. do selo. E esse selo é o que eu digo, parece uma besteira, mas é um negocinho que vai pregado no negócio, na banana, na graviola, mas que traz dentro porque traz atrás dele ali, Marcelo, todo o know-how que está atrás, né? Ou seja, isso aqui foi produzido pela agricultura familiar. Do mesmo jeito, por exemplo, o selo da agricultura familiar, pouca gente tem, e é muito importante você ter. Por quê? Porque quem compra de você sabe que você está comprando da agricultura familiar. Sim. Porque diferencia. Então, identificar adequadamente, ter a visão de sair um pouco, de manter, por exemplo, né, a questão da produção do carro-chefe como matéria-prima, mas de começar a pensar em alternativas. Porque hoje eu estou no curso de empreendedorismo aqui em Xeré, e uma das coisas que eu falo é isso, para empreender hoje é mais fácil do que antigamente, porque hoje você empreende dentro de casa. Eu tenho as ferramentas. Com celular, com notebook. Bota o FII para administrar a produção, meter página na internet para ver se não vende. Não é? Vende. Né, Marcelo? Tem que agregar. Isso, Marcelo. O segredo é agregar valor. Como você disse, nós temos que deixar de trabalhar com matéria-prima, nós temos que agregar valor. No caso da acerola, se você vender a acerola já processada, aí é que seria melhor ainda, entendeu? Processamento de polpa, etc. Você vai agregando. As maiores margens estão na questão da agregação de valores. Entendeu? O que você transportar uma caixa de acerola é diferente de você transportar. Diminui até o custo. Porque você transportar uma caixa de acerola é diferente de você transportar uma caixa de polpa. Uma caixa de, enfim, geleia, um monte de coisa, entendeu? Que você pode aprimorar e ganhar a cada processo, né, da matéria-prima, da cadeia de transformação que se ganha com isso em relação à matéria-prima. Isso, do mesmo jeito que os insumos que eu digo, né, Marcelo? O insumo, quando a gente vê um valor alto, mas às vezes é porque ele tem uma carga em cima dele, sabe? Ele tem um know-how atrás dele que faz ele ter um valor agregado. Então, por isso que ele tem que conseguir enxergar além do que a gente está vendo, sabe? E aí, Marcelo, só para encerrar essa uma parte da acerola, né? Mas um exemplo, eu gostei muito de um exemplo que eu ouvi de um colega também que está no grupo da gente, da Maísa, que é o Diego, que ele é lá de Pindoretama. O Diego, ele conversando, porque ele vende batata doce, né? Lá na Ceasa. E aí ele dizendo que um dia se admirou muito, porque chegou na batata doce, para vender a batata doce, e chegou lá, tinha uma pessoa conhecida dele, vendendo a acerola num saquinho de meio quilo por R$6. E aí ele disse que passou a manhã por lá, quando terminou o dia, o cara vendeu todos os saquinhos que tinha levado, que eram basicamente 2 caixas, né? E aí ele disse, macho, você conseguiu tirar quanto? Ele disse, 300 e tanto. Ele disse, conversa, sério. Mas aí você só vende isso? Não, é porque eu tenho lá, eu faço umas 2, 3 caixinhas e ganho esses 300 e tanto. As outras eu vendo mais barato, né? Mas porque sem ele escolher e sacar, ele conseguir fazer de 2 caixas, né? Porque se a gente vai no valor da caixa de acerola, do quilo de acerola, né? Aí talvez desse uns R$80, ele conseguiu fazer 300, eu digo, ele não precisa vender tudo a esse preço, mas se ele vender uma parte escolhida, selecionada a esse preço, para ele já compensa, porque já gera ali 200 conto a mais do que ele ia ganhar no outro. E aí esses 200 já servem às vezes para comprar alguma coisa, para o pequeno já faz uma diferença imensa. E aí ela chegou assim, imagina se o cara vender todo desse jeito, disse, não vai vender porque não tem quantidade para vender tudo, não tem quem compre tudo, né? Mas se ele vende um pouquinho desse jeito, se ele vende um pouquinho, uma parte já é como se fosse... Se conseguir processar 20%, já é uma margem, ele ganha mais do que os 20%. É excepcional. Excepcional, né, Marcelo? É igual a história do caju. Cara. Caju, antigamente, se falava em caju, só falava em castanha.
né, no fruto, no salário do fruto. O pseudo-fruto se perdia tudo hoje. Hoje você vê a cestinha de caju, depois de muito trabalho, coisa que ainda tem muito trabalho a ser desenvolvido, mas você vê a cestinha lá de caju, a bandejinha de caju lá, com preço... Frutinho tudo lindinho. Oh. Produtor hoje, eu ouvi falar, alguns produtores de caju, hoje eu falo com alguns, eles vão ganhar mais dinheiro do pseudo-fruto do que na própria castanha. E antigamente, né, o negócio já está mudando. Então, assim, hoje nós temos que agregar valor. Só para dar um exemplificar aqui, é igual a história do café. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. O segundo maior exportador de café do mundo é a Alemanha e ganha mais dinheiro do que o Brasil, porque ela processa porque ela processa e transforma em café expresso, café não sei o quê, um monte de tipo de café, e ela agrega valor. E é sem plantar um pé de café. Ela é o segundo maior exportador e ganha muito mais dinheiro que o Brasil processando, e ela compra, sabe aonde? O café é do Brasil. Pra você ver, né, Marcelo? Ela como matéria-prima faz do Brasil. Sentido, né? Entendeu? Não faz sentido. Então, assim, nós temos muito a crescer, sabe, Cássio? Muito. Muito. Mas é com essas, mais devagarzinho, a gente pincelando, mostrando, a gente chega lá. E aí eu digo, a gente tem que crescer e as biosoluções fazem parte desse processo, para a gente voltar para o tema da gente, né, Marcelo? Sem dúvida, sem dúvida. E é por isso, pessoal, que eu acho que esse tema, Marcelo, vamos para a gente se encaminhar já para o final, mas por isso que esse tema, para mim, ele era muito relevante. Por isso que eu acho que a gente tinha que conversar sobre ele hoje aqui. E aí eu vinha perturbando o Marcelo já um dia, né, Marcelo? Porque o Marcelo, a agenda do homem é lotada. O Marcelo é uma pessoa que, onde eu ando, como eu digo, eu rodo o Ceará quase todo, pô, né? Aqui da Serra, de Estado, para um dia, é 2 empresas, enquanto a correria é grande. Até a Iristênia, que assume, né, Marcelo, aqui em Agro. É verdade. Então a correria é grande. Mas é um tema que a gente fala que hoje tanto está dentro do convencional, como está dentro da conversão, como está dentro do orgânico. Se eu penso para mim, enquanto, digamos, pessoa, cidadão, quanto menos químico a gente usar, melhor. E segundo, quanto mais racional for o uso, né, Marcelo? Como você disse, não adianta eu querer que o cabo use menos, ele está usando subdosagem, tornando a população resistente para depois vir com quantidade maior. Não, tem que ser um uso racional. E aí as biosoluções hoje, elas tanto têm entrado em substituição, como entrado nas composições, no sentido de misturas, com os químicos. E quando a gente vai para a conversão e para o orgânico, aí que elas assumem um papel ainda maior. Porque se eu vier voltando para pensar numa escala, né, Marcelo, lá, onde eu tenho uma maior disponibilidade, digamos, de um leque, tanto químico como orgânico e biológico, cada vez mais eu vou afunilando até chegar no sistema certificado. E no sistema certificado, pessoal, ela já não passa a ser mais só uma alternativa. Ela é a alternativa que você tem que buscar. E aí, por isso que eu gosto muito da Quinagro, até digo a Quinagro e a Agrovale, mas eu sou um pouco mais babão da Quinagro, me perdoa, Edileuza, né? Edileuza, desculpa. Mas é porque eu até digo assim, porque hoje, se eu penso em insumos biológicos, eu penso na Agrovale. Mas se eu penso lá no orgânico, eu vou lá no Marcelo. Então, eu tenho essa possibilidade de ter perto da gente aqui, em Limoeiro, e da mesma forma que o Marcelo, mesmo que você não vá lá, o Marcelo chegando até a sua propriedade, você tem como hoje adquirir insumos, tanto para produzir convencional, como produzir em conversão, como produzir orgânico, com baixo resíduo, com eficiência boa e com informação. Então, pessoal, se a gente tem alternativa, se dá para usar, né, Marcelo? Às vezes, quando a gente compara o valor às vezes até sobe um pouquinho. Hoje, eu até digo assim, está diminuindo um pouco a pressão da guerra, né, Marcelo? Mas quando a gente estava com esse contexto geopolítico se iniciando aí em relação à Rússia e Ucrânia, que a gente teve um susto, né, de que vai faltar adubo, todo mundo pensou nas alternativas possíveis para tentar reduzir o uso dos insumos convencionais. E aí eu comecei a ver live da galera falando, pó de rocha no lugar de MAP, não sei o que, e a gente começa a ver que tem alternativa. Então vamos pensar, né, Marcelo? Até porque diz assim, hoje é uma alternativa, uma opção. Pode amanhã não ser, a gente não sabe como funciona, e a geopolítica tem atrapalhado muita gente. Sem dúvida. E aí eu vou deixar, Marcelo, agora para você fazer suas considerações finais, falar um pouco aí, e mais uma vez agradecer a sua participação, lembrando ao pessoal para seguir a página da Agrovale, seguir a página da Quinagro, e quem puder conhecer, quem for de Limoeiro, quem for de Russas, Tabuleiro, estiver pertinho aí de Limoeiro, quiser conhecer as lojas, elas se localizam uma próxima da outra, né, Marcelo? Acho que cerca de 100, 150 metros, né? Isso mesmo. Ali próximo, a rua Estevão Remígio ainda, não, Marcelo? Não, próximo ao Instituto Federal, próximo ao Instituto Federal. Isso, próximo ao Instituto Federal, próximo à Praça do Patronato, né? E aí você pode conhecer, que o pessoal vai lá atender muito bem, né? E
quem não puder, pode fazer contato com o Marcílio aí, via a página da Agrovale, via a página da Quinagro, tirar as dúvidas depois da live, né, Marcílio? Sempre aparece. Deixa só o homem almoçar direitinho, com calma. Mas pode mandar, que o Marcílio é uma pessoa maravilhosa, ele sempre tenta responder, sempre tenta acompanhar todo mundo. Então, muito obrigado, Marcílio. Fica à vontade aí, meu amigo, para fazer suas considerações, tá bom? Pronto. Cássio, eu que tenho que agradecer aí pela oportunidade, né? É muito bom, foi muito bom esse bate-papo, porque nos engrandece, né? Cada vez mais, né? A todos nós. Todo dia nós estamos aprendendo, o aprendizado é contínuo, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, todo dia está aprendendo uma coisa nova. A realidade de um dia não significa dizer que vai ser, a realidade de ontem não significa dizer que vai ser a realidade de amanhã, né? Mas em relação ao tema biosoluções, é um tema que realmente também eu me identifico, né? Eu me identifico, a gente trabalha muito com biosoluções de maneira ampla, com bioestimulantes, com microbiológicos, com produtos botânicos, né? Então, assim, a minha formação anterior à agronomia, biologia, por isso que eu gosto muito, falei muito do nome bacilos, né? Repeti bacilos, não sei muitas vezes, porque eu gosto muito da biologia, né? E vejo que a agricultura hoje, como eu disse inicialmente, não vive sem a biologia, sem a fisiologia. Quando eu digo não vive sem a fisiologia, é porque você tem que conhecer a planta, né? Você não vai aplicar de produto de toda forma, você tem que conhecer o que é, você tem que conhecer aquela cultura, o que vale para uma não vale para outra, o que vale para um produtor não vale para outro, porque eu costumo dizer que na agricultura, matemática não é 2 mais 2 é igual a 4, na agricultura não é isso, porque quando você trabalha com sistemas biológicos, né, sistemas biológicos, nada é preciso, nada tem a precisão, porque você trabalha com organismos, né, trabalha com organismos vivos, né, quando a gente não vê organismos vivos, lembra da gente, olhe para si próprio, nós somos um organismo vivo. Então, se a gente olhar para nós próprios como organismos vivos, a gente vai entender melhor como é que funciona o outro organismo. Então, assim, foi um bate-papo muito bom, Cássio, excelente, e eu quero agradecer aí a todo mundo que participou, né, e principalmente a você, a Maísa Agro, né, que a gente vê aí que só crescendo, se Deus quiser vai crescer cada vez mais. É um importante, o Cássio é um profissional, em vez de quando eu aperrei, falou de citros, eu vou lá e aperrei o Cássio, isso aqui é um profissional espetacular, né? E aí, eu só tenho a agradecer aí a todos vocês, a você, Cássio, e a todos, viu? E precisando de qualquer coisa de mim, só entrar aí nos nossos perfis da Agrovale, o meu perfil pessoal é rangel.marcilio, o perfil da Quinagro, e o que a gente puder colaborar, a gente tá aqui para isso, para colaborar e sermos parceiros sucessivos e consecutivos. Se Deus quiser, né, Marcelo? E aí eu vou fazer só um testemunho rápido, né, que é o seguinte. Eu e o Marcílio, vocês já viram isso lá no começo, que a gente começou estudando juntos, né, Marcílio? Sim. Só que o Marcílio, e recentemente eu perdi a minha mãe, né, eu e a minha irmã, vítima do câncer, e uma das coisas que ela sempre falava era que, assim, ela sempre conheceu o Marcílio, né, ela nunca viu o Marcílio, mas sempre que eu chegava, falava alguma coisa para ela, ela marcava na cabeça. E o Marcílio foi uma das pessoas que ajudou bastante a gente na hora do pega para capar, né, Marcílio? E aí ela sempre dizia assim, Marcílio, eu nunca conheci, quero conhecer, né? Não teve oportunidade. Mas é uma pessoa, e ela gravou até um áudio para você, né? Ela vai ser uma pessoa maravilhosa, porque só o que eu escuto o Cássio chegar e falar de você em casa, eu sei que você é uma pessoa maravilhosa, você ajuda muito a ele. E sempre foi assim, como eu digo, desde a época lá da graduação, sempre foi uma pessoa com quem eu digo assim, quando eu preciso, eu sei que eu posso contar. Então, quando surge uma necessidade, eu digo, rapaz, acho que eu vou atrás do Marcílio, porque eu sei que o Marcílio não me deixa na mão. E é assim. Então, aí eu já deixo também a ideia, né, porque eu tinha antes da pandemia começar, a gente chegou a planejar um curso de agricultura orgânica que ia acontecer em Russas, e uma das nossas ideias era levar 2 pessoas que eram clientes da Quinagro para fazer, né, Marcílio? Você se lembra que a gente fez entre os clientes a participação? E aí eu já deixo o pessoal, porque assim, ainda não está divulgando, porque a gente está fechando o local, mas ao longo aí do próximo mês eu vou lançar um curso de agricultura orgânica com foco na produção de acerola, que é para a região, e aí eu já deixo também a dica, né, quem for cliente da Agrovale, se Deus quiser, vai ter uma oportunidade aí de conseguir ganhar algumas inscrições gratuitas. Então, acompanhe aí a timeline da Quinagro, da Agrovale e da Maísa, que logo a gente dá mais informações.
E quem for da região, melhor, porque vai estar um pouquinho mais perto para estar participando. Mas também não tem problema se você está em Fortaleza, Mossoró, está longe não, porque a gente, se Deus quiser, vai valer a pena você estar vindo para cá participar, tá certo? Então, muito obrigado, Marcílio. Obrigado pela manhã de domingo, obrigado por todo o apoio que você me dá. E conte sempre comigo, meu amigo, né? Eu digo, eu apeguei mais você do que você a mim. Mas aí um dia, quem sabe, a gente equilibra, né, Marcílio? Aí tu pensa por tudo. Viu? Eu Muitíssimo agradeço, obrigado, Marcílio. eu agradeço a todos Muitíssimo vocês. obrigado a todo mundo que está aqui hoje. E um ótimo domingo, né? E aí vai ficar quem perdeu um pedacinho, chegou depois. Daqui a pouco essa live já vai estar disponível no perfil aí da Agrovale e da Maísa, para vocês verem, tá certo? Valeu, um ótimo dia para todo mundo. Obrigadão, Marcílio. Um abraço para a família. Um abraço para a Obrigado. dona Edilza também. Um ótimo domingo, pessoal. E obrigado a todos e um bom domingo.